O portal Uma Só Voz e Rede Sem Fronteiras apresenta uma série de entrevistas com autores que participaram da Feira do Livro de Frankfurt. Nosso convidado é Cláudio Vieira, um educador de trajetória singular que construiu sua carreira unindo conhecimento acadêmico e paixão pelo ensino. Com formação diversificada em História e Pedagogia e especialização em Geografia, História e Arte, interações pela Uniso-USP. Cláudio desenvolveu um olhar interdisciplinar sobre a educação e a cultura. Sua experiência como professor é marcada pela dedicação e inovação. Atuou no Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento para o Magistério, (CEFAM), no estado de São Paulo. Foi professor universitário por uma década e lecionou na ETEC de Registro, SP, de 2013 a 2023. Durante sua trajetória, Cláudio criou uma metodologia própria que alia literatura e cinema de animação, desenvolvendo análises de obras dessa categoria voltadas para o mundo do trabalho. Uma abordagem única que aproxima arte e realidade social. Seu compromisso com a democratização do ensino o levou também a trabalhar como professor voluntário em cursinhos populares, preparando estudantes para o ingresso no ensino superior e abrindo portas para novos futuros. Associado à Associação Brasileira de Cinema de Animação, ABCA, Cláudio continua explorando as possibilidades da animação como ferramenta educativa e expressão artística. Um professor que transformou a sala de aula em espaço de criação, reflexão e transformação social. Agora pegue um café e se delicie com esta entrevista. Então, seja muito bem-vindo a este programa em Uma Só Voz. Olá, boa tarde. Meu nome é Cláudio Vieira, eu sou professor, escritor. E para mim é uma grande honra, né, estar aqui presente nesse encontro, vou chamar de encontro, né, para um bate-papo, né, para conversar um pouquinho sobre literatura, e principalmente sobre literatura, história e cinema de animação. Para mim é, assim, um momento único. E eu, assim, gosto muito de falar, né, sobre a minha trajetória, né, não só profissional, como também parte da trajetória pessoal, porque elas se fundem, vamos dizer assim, porque a ideia do cinema, principalmente do cinema de animação, ele está, assim, presente na minha vida, vou colocar dessa forma, desde a infância, na verdade. Né? Eu venho de uma família muito cultural, né? E essa família, assim, muito cultural mesmo, com música, com arte, com desenho e tudo mais. E o meu pai, que era um cara que trabalhava no cinema, não trabalhava com, de certa forma, as duas coisas, né? E que tinha lá, antigamente, lá chamado projecionista de filmes, né? E aí ele, como projecionista de filme, acho que viu em mim, né, um garoto lá, assim, talvez um pouco diferente, então gostava um pouquinho de imagens, e tinha, antes, né, no tempo lá da minha infância, pré-adolescência, tinha muitos matinês, e eu era carregado, entre aspas, né, pelo meu pai, né, para os matinês, era de sábado, era de domingo, cheguei até a criar uma espécie de uniforme, digamos assim, uma roupinha, né, tem gente que tem roupa de missa, né, eu tinha uma roupinha para o cinema, né, e eu ia lá, né, ficava assim, extremamente empolgado, porque eu me sentia muito feliz com aquele momento, né, porque era um momento, assim, de deslumbramento, né, eu, assim, era totalmente, ficava imerso, né, literalmente falando, né, imerso no sentido de estar dentro do cinema e imerso dentro da obra, né, propriamente dita. Eu tinha um lugar privilegiado, tudo, né, lá no espaço, né, do cinema, lá nas cadeiras cativas, próximo do meu pai, tudo, e lá eu ficava, né, assistia todos os tipos de filmes, né, permitidos, obviamente, né, mas tinha, assim, muitas animações, e tinha muitos filmes de história, assim, e aí eu gostava muito mesmo, né, desses filmes, e eu acabava, assim, levando um pouco disso para a minha vida, assim, lá na infância, na pré-adolescência, né, eu tentava reproduzir os cineminhas em casa, né, cineminhas com caixa de sapato, né, todo mundo que já foi criança sabe como é que isso funciona, as escolas fazem muito isso, né, e aí eu me empolgava mesmo por contar as historinhas, alguém desenhava para mim,
Eu contava as historinhas, eu fazia os roteiros, né? E isso, assim, era muito legal. Depois isso ficou, assim, meio adormecido, vamos dizer assim, né? E aí vem aquela fase da adolescência, todas aquelas mudanças que a gente passa e tudo mais. E na minha escolha, né, digamos que no final da adolescência, para a juventude, vamos colocar assim, a minha escolha de carreira, digamos assim, né, acadêmica, né, que eu queria, né, digamos assim, cursar uma faculdade, foi justamente na área de humanas. Foi, assim, inevitável. Hoje eu olho para trás e não tinha outro caminho, não tinha outro lugar para eu ir, né? E eu fui para o lado das humanas mesmo, e especificamente tentei também algumas outras duas faculdades, mas não tinha dado certo, eram humanas mesmo. E aí eu acabei entrando justamente no curso de História, né? E os meus professores eram, assim, fantásticos, os professores eram, assim, excelentes. E aprendi com um deles uma coisa que eu acabei depois levando para a minha carreira de professor, né? Historiador e professor, dentro da sala de aula, que era montar grupos de estudos com os alunos. Meus professores na faculdade faziam isso. Não era só aquela aula, né? As aulas que ocorriam de uma qualidade, né, alto nível, mas também tinha os momentos em que nós éramos chamados a falar, chamados a discutir e tudo mais. E isso ficou guardado comigo também. Quando eu fui para a sala de aula, né, assim, eu costumo dizer assim que eu ficava assim bastante não, assim, rapidamente inconformado, né, e insatisfeito com coisas que eu queria fazer diferente. Eu queria fazer diferente, né? E aí buscava então um curso de pós-graduação aqui, um outro curso de pós-graduação ali, né, ia buscando outros cursos de extensão também, né, para eu poder melhorar, para eu poder dinamizar, né? E todos eles sempre tinham as imagens envolvidas, em todos eles, né, as imagens estavam presentes. E, assim, num dos cursos, né, que eu acabei assim, fazendo, foi a primeira análise que eu fiz, assim, de cinema e tudo mais, que inclusive até achei muito interessante na época, acabei tirando uma nota muito boa, né, na análise, que era como usar o cinema, né, numa escola que eu trabalhei, que era a Escola de Formação para Professores, que eu trabalhei como, assim, na Escola para Formação de Professores, aqui no Brasil é o Centro Específico de Formação, né, e Aperfeiçoamento para o Magistério, que é o Cefam, né, eu tenho, assim, um orgulho muito grande de ter trabalhado lá, né, e aí, assim, eu vivi essa experiência, achei interessante, né, da pós-graduação, do TCC, e veio para a sala de aula, né, e ainda faltava alguma coisa. Eu fui tateando aqui, tateando ali, buscando alguns livros, buscando meus ex-professores, buscando outros professores, né, buscando, né, alguns aperfeiçoamentos, até que o que me despertou mesmo foi que eu percebia que nas escolas que eu trabalhava, eu cheguei a trabalhar também em curso superior, trabalhei durante 10 anos, né, lecionando no curso de História, né, eu percebia que no curso superior, era isso que eu vou relatar, ocorria de um nível assim, um pouco menor, mas na educação básica tinha muitas imagens. E eram, assim, imagens que elas vinham literalmente coladas nos materiais escolares dos alunos, né? Coladas no corpo dos alunos, nas camisetas, nas calças, nos tênis, naquelas mochilinhas, né, que eles levavam todos os materiais, nos livros, nos estojos, nas canetinhas, nos lápis, né, lápis de cores, né? E me chamou a atenção que, além de ser tudo muito colorido, eram imagens comerciais, que eram as imagens de personagens, né, muitas vezes de história em quadrinhos, já animados, né, mas ali não, né, obviamente nos materiais, mas era assim, super-heróis, né, principalmente personagens do momento. A cada ano que lançava os filmes diferentes, a cada ano que lançava, né, filmes, eu me refiro às animações, né, diferentes, apareciam materiais novos, escolares, carregados, recheados disso tudo, né? E eu percebi que isso era com os pequenininhos, né, as crianças, né, e era também com os pré-adolescentes, chegavam nos adolescentes, até na educação básica. Eu achei isso, assim, muito curioso, falei, acho que eu vou tentar investigar isso, né, o que acontece que essa turma se sente muito seduzido por essas imagens, né? Então eu percebi, assim, que
semiótica estava ali bastante forte ali, né, na vida deles e tudo mais. Mas, assim, por conta do currículo escolar, né, isso não abria muito espaço para isso. Então, eu resolvi buscar por mim mesmo. Eu resolvi buscar, né, eu preciso aprender algo mais sobre cinema, algo mais sobre cinema de animação, e eu me aventurei, né, buscando cursos, e nessa de aventurar-se buscando cursos, eu fiz um curso, né, foram, assim, alguns cursos praticamente sequenciais, né, até alguns cursos livres, na Unesp, né, de Marília, e lá com o meu professor, eu, assim, fui aprendendo uma metodologia, que era a metodologia de análise de filmes, né. O curso era um curso de cinema e sociabilidade, né, ou sociologia do mundo do trabalho, era fazer uma leitura do mundo do trabalho através da tela de cinema, né. Eu achei aquilo assim muito interessante, extremamente assim erudito, né, um nível assim altíssimo, né, acadêmico assim altíssimo. E eu, assim, com muitos cursos, fui lá estudando, aprendendo, né. E aí meu professor achou assim interessante, à medida que eu fui entregando os trabalhos, à medida que ele foi me pedindo algumas análises, ele achou interessante que eu estava escrevendo, e aí ele propôs assim, Cláudio, não tem ninguém assim nessa análise da metodologia que ele desenvolveu com a gente no curso, né? Não tem ninguém que ele conhecia, pelo menos, né, conhecido dele, não tinha ninguém que tinha feito uma análise de obras de animação usando aquela metodologia especificamente. Com certeza existem outros, né, do mundo empresarial principalmente. E ele me lançou o desafio, né? E eu costumo brincar que não me desafia, que eu faço, né? E aí eu fui nesse desafio e comecei a fazer as análises. E à medida que fui fazendo as análises, eu fazia as análises, eu enviava para ele, ele achava interessante, e o que eu estava fazendo, na verdade, era trabalhar justamente os conceitos de sociologia e do mundo do trabalho que eu tinha aprendido no curso com ele, a metodologia especificamente, eu diria que foram essas três coisas essenciais no curso, e eu fui aplicando, então, na análise de obras de animação, né? Eu fui escrevendo assim, fui analisando várias, né? Eu analisei Monstros S.A., analisei Fuga das Galinhas, Sem Florestas, Ratatouille, Vida de Inseto, né? Toy Story. Fui analisando todas essas, né? Sem necessariamente pegar uma sequência de ano de produção e lançamento. Fui analisando que eu achava assim que se encaixava nos conceitos que eu estava estudando com o professor, né? E ele achou muito viável, achou que estava assim, uma qualidade assim muito boa do ponto de vista dele, né? E eu achei essa análise dele muito positiva, porque ele assim intelectual de grande envergadura e muito exigente. Falei, bom, então acho que se ele está falando que está bom, é porque está bom, né? Pensei comigo. Aí ele sugeriu a edição do livro. Por que você não transforma esse material seu num livro, Cláudio, né? Resumindo, né, na verdade, acabou saindo, né, que foi o primeiro livro, na verdade, que foi esse aqui, né, Trabalho e Capitalismo Global, né, Mundo do Trabalho através do Cinema de Animação. Foi esse primeiro livro aqui. Tem o volume 1 e tem o volume 2, tá? Esse foi o primeiro mesmo, né, na sequência, tá? E esse livro, né, ele faz uma análise ele faz uma análise de Toy Story, faz uma análise de Formiguinhas Z e Vida de Inseto. Aí o segundo volume, o terceiro volume, o segundo volume, desculpe, o terceiro é outro livro, né, mas de animação também, ele já faz outras análises, tá? Então, nesse sentido, né, o que me chamou assim, bastante atenção foi que a obra, né, em si, ela tem um interesse assim, bastante claro, né? Eu fazer uma leitura assim, de duas linhas que resume bem, né, o que esse trabalho representa. Na verdade, o que se propõe é uma releitura do mundo em que vivemos. Dedicamos às crianças, aos adolescentes e aos educadores, e a qualquer um que considere útil esse trabalho, o esforço que é para desvelar os problemas candentes do mundo contemporâneo, considerando que para muitos ele está fora de uma ordem, ou seja, né, mais ou menos como disse Eduardo Galeano, né, no livro dele, né, De Pernas para o Ar, ou seja, o mundo ao avesso,
Então, a ideia era justamente fazer essa releitura junto com os leitores. Tá? Então, esse livro ficou pronto, ficou lá, né, paradinho e tudo mais, né? Divulguei, né, na época também, e procurei daí me manter, né, nesse mundo, né, profissional, né, da educação escolar. E aí eu fui observando, né, que na verdade os currículos eles precisavam ser revistos e trabalhados de uma forma um pouco diferente em sala de aula com os alunos, né? E foi nessa de rever esses currículos, né, trabalhar de uma forma diferente, que eu percebi que era possível e necessário inovar numa metodologia. Eu falo por mim, é possível inovar a minha metodologia, né? Falei, não tinha que ser de maneira diferente. Seria uma ousadia, e eu sabia que de fato seria. E aí, então, eu fui, primeiramente, né, observando a qualidade dos alunos, o nível de interesse deles, né? Eu tive, vou usar a palavra sorte, e eu também vou usar a palavra oportunidade, quando eu percebi o nível dos alunos, a qualidade deles e principalmente, né, o interesse deles pelo estudo, né? E eu resolvi montar um projeto, né, que resultou depois num livro, né, que foi o livro que foi apresentado na feira de Frankfurt, né, através da Rede Sem Fronteiras. Mas, na verdade, esse livro, antes dele nascer como livro, todo livro tem uma história primeiro, né, que ele, né, é uma espécie de embrião primeiro, né, para depois ele virar lá o livro, né, propriamente dito. Esse livro, ele também passou por esse momento, né? Ele não nasceu na minha cabeça primeiramente como livro pronto. Ele não tinha sido pensado como um livro pronto, tá? Ele tinha sido pensado como um projeto primeiramente, né? E nessa de pensar como um projeto, e como todo projeto, né, você tem que ter toda uma sequência, resumidamente seria o início, meio e fim, né, teoricamente, você tem que ter toda uma sequência, né, de trabalho, e como todo projeto, ele é flexível, com os planos de ensino que a gente costuma dizer, ele vai sendo modificado, vai sendo alterado, né, durante todo o processo, né, e eu resolvi, então, montar esse projeto, e da mesma maneira que eu fui desafiado pelo professor, eu falei, eu vou desafiar os meus alunos, né. E aí nós marcamos algumas reuniões, né, com a presença de direção, né, coordenação, tudo. Marcamos algumas reuniões para que todos conhecessem o projeto propriamente dito. Qual era a proposta do projeto, né? E por que aquele projeto seria interessante, útil e necessário para aquela escola especificamente, para aqueles alunos. Já era uma outra escola, era uma escola que é a escola técnica, ou seja, formava também muito para o mercado de trabalho, né? Então, um insight que veio em minha mente foi assim: se forma para o mercado de trabalho, esse pessoal precisa entender o mundo do trabalho. E não somente os conceitos do Taylorismo, do Fordismo, o Toyotismo, né? Hoje seria neoliberalismo e tudo mais. Não é só entender esses conceitos, né? Ou seja, como eles funcionam, mas entender o que eles representam dentro do sistema do capital. Isso que era importante, né? Isso que eles precisavam compreender, né? E a partir disso, então, eu comecei a utilizar, primeiramente, né, com os alunos, né, com a concordância deles, nós fizemos os encontros, fomos realizando os encontros, foi um período assim longo, diria, foram 2 anos de encontros e estudos, tá? Quinzenais, né? E nesses 2 anos de encontro, né, estudos assim quinzenais, nós fomos utilizando materiais que eu tinha produzido no curso que eu tinha feito, e também materiais que foram sendo produzidos no decorrer, à medida que os alunos foram participando dos encontros, das reuniões. A gente fala encontro no sentido cultural, educacional, né? Os encontros, as reuniões, e aí, nesse sentido, foi surgindo, então, o projeto começou a ter uma cara, começou a ter um esboço, né? E aí ficou mais fácil. Falei, agora a gente vai poder montar, de fato, né, como nós podemos desenvolver todo o estudo propriamente dito, né? Então, para falar desse livro, né, eu tenho que falar um pouquinho, eu até separei um material aqui, né, umas imagens aqui para que o nosso
telespectador, que eu costumo chamar de sujeito receptor, né, que está recebendo alguma coisa, né, para que ele entenda como uma coisa está acontecendo, né, uma coisa aconteceu, na verdade, tá? E aí, durante minha fala, eu quero mostrar, então. Cláudio, eu queria chamar a atenção para a importância do seu trabalho, porque alguns episódios da nossa história já nós não temos aquelas pessoas que viveram, que experimentaram, para poder contar para essas gerações cada vez mais atuais, né? Nós temos hoje pessoas que não vão conseguir, não vão ter mais a oportunidade de aprender, como eu, você, tivemos a chance de beber da fonte da história viva, pessoas que testemunharam, pessoas que vivenciaram alguns momentos, de uma história que para a gente era um pouco mais contemporânea, que hoje as gerações mais recentes elas não têm a chance de aproveitar. E essa forma de demonstração, essa forma de mostrar e convidar o estudioso, o aluno, a pessoa que desejar ter o conhecimento, seja dentro e fora das aulas, porque o seu livro ele é tão rico que ele não vai só permanecer nas salas de aula. Ele, de fato, ele é para toda e qualquer pessoa que busca conhecimento, né? Hoje a gente tem essa noção de que o conhecimento é o verdadeiro poder, porque a gente vira pó. A gente daqui é do pó para o pó, mas isso é algo que a gente leva para o eterno, para o que quer que você acredite. A gente morre, mas o conhecimento a gente leva. A gente não leva nada. A gente não leva uma célula do nosso corpo físico, mas a gente leva aquilo que vai para a alma, que é o conhecimento. E eu vou contar um episódio aqui, porque durante toda a minha história acadêmica, e você falou das crianças, as pessoas que vão crescendo, né, os adolescentes, os jovens adultos, e como você reuniu seus alunos para poder fazer esse estudo de casa e começar a debater assunto e como mostrar e pesquisar, e foi uma coisa intensa, né, porque um período de 2 anos, quinzenalmente você tendo encontros para poder discutir ideias e poder colocar isso como um material a ser estudado por outras pessoas também, aquilo como resultado, permanecer, né, no meio como algo a contribuir para a nossa sociedade, é realmente um trabalho intenso. Eu lembro que, na nossa época, que já não tinha internet, não tinha nenhuma acessibilidade nesse sentido, a gente tinha que ir às bibliotecas, aos museus, a gente tinha que beber um pouco daquilo que já havia de registro, para poder, né, a gente tinha que se alimentar dessas fontes para que a gente pudesse, de fato, fazer um trabalho de escola, fazer um trabalho de faculdade. E eu tive a oportunidade aqui no Rio de Janeiro, fazendo um trabalho sobre a Segunda Guerra Mundial, de ir ao Museu da Força Expedicionária Brasileira, da FEB. Nessa época, aqueles veteranos, entre homens e mulheres, as nossas enfermeiras, eles tinham mais vida e condições de saúde para usar aquele espaço ali na Lapa como um clube, né? Era uma forma deles sentarem, se reencontrarem, baterem um papo, jogar cartas, enfim, ficar revivendo memórias. E quando eu cheguei ali com um grupo de estudo, para poder fazer um trabalho dentro do tema, eu tive a incrível experiência de ter essas pessoas falando sobre exatamente toda e qualquer relíquia de guerra que estava ali, onde foi encontrado, como eles buscaram, falando histórias do que eles viveram e abrindo álbuns, todas as pessoas que estavam ali, como elas chegaram, quem eram, o que fizeram, quando deixaram de fazer, quando foram embora, quem morreu, quem não morreu, quem estava lá, quem era aquela pessoa, olha, eu sou essa daqui, e contando coisas que a gente não vai ver nos livros, porque faz parte de um testemunho pessoal. Eu tive a oportunidade você está falando de filme, eu vou ter que falar de filme, de quando a Lista de Schindler foi lançada, né, um filme de Spielberg, alguns sobreviventes que constavam na lista vieram ao Brasil e fizeram várias palestras em alguns
centros acadêmicos, escolas, enfim, da comunidade judaica. E aquela coisa que hoje a galera fala, esse pessoal mais jovem, fala rolê aleatório, eu estava num lugar para um almoço, uma finalidade e outra, mas como a comunidade judaica, muitas pessoas se conhecem, né, eles são pessoas que são sempre muito unidos entre eles para se manterem juntos, é o que salva, né, muitos do povo, né, eu falo, não é uma questão de religião. Nessas confusões que acontecem ao longo da história no mundo, o fato deles serem muito unidos, e por um acaso, na casa de uma pessoa onde eu fui recebida, por um almoço, onde eu fui levada por uma outra pessoa, eu não sou judia, quer dizer, a gente sempre tem aquela coisa dos serfaditas, né? Eu tenho a minha família que veio de Recife, Pernambuco, por parte da minha mãe, então a gente tem um pouco disso, né? Que são os campos, meu marido Oliveira também, no caso dele o Ceará. Então, assim, a grande questão é que eu pude ter aquele choque da história que você lê, que você assiste, para aquilo que se materializa na sua frente, que é ver uma senhora visitando o Rio, tomando a sua xícara de café e a inscrição da tatuagem dos campos no braço. Então, ouvir pessoas que estiveram, viveram, e que testemunham sobre fatos que não são hoje tão recentes, mas que na nossa época, em algum momento de início de se aprofundar em alguns estudos, a gente tem a oportunidade de ouvir dessas fontes e de vê-las mostrando, através de fotos, de outros documentos, a realidade, um passado que não se apaga, isso muita gente não vai ter mais. Vão ter de outras histórias mais recentes, mais atuais, que a gente já viveu, aquela coisa que a gente já vai contar, né? E que hoje muita coisa se repete, porque talvez a gente deva falar mais sobre a nossa experiência. Então, eu percebo o quanto é importante esse trabalho, porque se a gente não documentar e não trouxer para a linguagem do público, seja do infantil ao adulto, mas como, por exemplo, na animação, o quanto isso fala com a sociedade, o quanto isso, de fato, traz de informação e influencia no sentido de você poder ter um conhecimento de uma maneira até mais acessível, mais facilitada para o seu vocabulário, o seu linguajar, a sua forma de enxergar as coisas. Isso é imprescindível dentro do nosso meio hoje, né? A imagem, ela com certeza, ela vai falar mais do que a escrita em muitos momentos, até porque a gente não vai ter tanta gente com um vocabulário, com acesso a esse tipo de forjar, né, que é a escrita, em muitos aspectos dentro do nosso meio, na educação. Então, para que a gente alcance mais pessoas, a gente tem o visual, de uma maneira, o audiovisual, de uma maneira muito mais expressiva dentro da forma de alcance. Então, esse seu livro, ele é um material que, com certeza, faculdades, escolas, um meio infinito de aprendizado, né, além da cultura, ele pode ser utilizado, porque ele conversa com pessoas de modo a tratar realidades, mas de uma forma que elas vão compreender melhor, e ainda assim elas não vão ter chance de ter essa materialização de alguém que se teletransportou daquele momento para o tempo, sobreviveu, contou essa história, como a gente tinha dos nossos avós, né, como a gente teve a chance de conhecer, né, essas gerações e dos nossos pais, e que hoje são os avós, os bisos, né, porque
A gente já está numa certa idade onde os nossos pais já são bisavós, já são mais do que avós, já tem aquela coisa assim. Então, a gente vê que o tempo vai passando e a nossa linguagem, para poder aprender com o que aconteceu e não repetir os erros, mas nos aperfeiçoarmos em acertar, ela precisa ter também essa modificação, essa evolução. A modificação na linguagem, porque essas oportunidades, muitas pessoas não vão ter mais, de ouvir os anciãos, né? A gente não vai ter mais essa chance dentre essas gerações atuais para o futuro, o que é muito triste. Vamos ter de outros fatos, mas alguns momentos em que o mundo mudou e que a gente viu, ou que a gente pôde ouvir, o que a gente conviveu com gente que esteve e que fez mudar, que participou, isso ainda não temos hoje. É uma perda grande, mas não será perda se pessoas como você continuarem trabalhando dessa forma, porque vão manter viva essa chama, e de uma forma diferente, onde até crianças vão poder aproveitar a serem assim, lapidadas, né, lapidadas nessa forma de ensino. Eu precisava te interromper para isso, porque eu estou achando brilhante a forma como vocês abordaram a chance de trazer conhecimento para dentro das salas de aula, mas principalmente de uma forma onde toda pessoa dentro da sua casa pode ter um debate, pode ter uma informação, pode dissecar aquela informação através de um audiovisual, de um livro que trata esse formato de aprendizado e que você pode fazer com que as famílias, inclusive, participem mais e que outras pessoas se reúnam e que outras pessoas, como amigos, e isso passe a ser algo mais tratado dentro dos nossos meios. E a gente não se atenha só ao meio acadêmico, mas todas as pessoas possam tratar disso, e aí vire também uma forma de cultura, trazer esses assuntos. E é importante, porque a gente vê sociedades muito evoluídas dentro do seu trato social mesmo, da sua educação formal, de lidar um com o outro, na sua civilidade, em termos de estrutura e organização, onde elas priorizam isso como presente de aniversário, agora feriado de Natal, um livro, é imprescindível você alimentar as pessoas através dessas páginas, e isso eu acho que você faz com que as pessoas hoje elas tenham essa chance de tornar esse material, que é um tesouro, uma forma de presentear e que vai além do eu não vou estudar, aquela coisa assim, eu preciso estudar porque eu tenho que passar numa prova, porque eu preciso me formar aqui, não. É uma forma de eu preciso estudar isso para a minha vida. Então, assim, é um presente onde todos podem fazer frutificar. É uma semente muito grande de árvore frondosa, onde você pode frutificar na sua família. Então, assim, entre amigos, entre parentes, no momento do Natal. Esse é um livro que fura essa bolha do meio acadêmico. Esse livro ele vem para trazer a história de um outro formato, onde qualquer pessoa interessada ao seu redor, né, ela vai poder ter isso como fruto de conhecimento e vai poder se divertir. Porque eu estou achando divertidíssimo. Você está falando do meio acadêmico, mas eu estou assim, cara, que impressionante, que legal, porque é um assunto em que você transforma o denso do que muitas vezes as pessoas vão pensar, poxa, dentro da parte do acadêmico, do científico, da pesquisa, para algo mais lúdico, para algo onde você quebra, né, a barreira da distância entre aquele que às vezes é uma pessoa que não tem nenhum tipo de vontade do academicismo, de estudar aquilo, de pensar nisso, mas que vai ser capaz, se tornar capaz de debater assuntos profundos através dessa linguagem, desse livro, que traz uma experiência incrível, onde essas pessoas elas são aproximadas por conta do método. E isso é brilhante, porque a ideia é essa, a ideia é
não tentar distanciar pessoas cada vez mais por esses níveis de conhecimento, de aprofundamento, mas que outras pessoas interessadas possam nutrir isso dentro de si, dentro do seu meio, independente delas terem uma faculdade de história, um interesse de estudar a história como uma carreira, mas pessoas que gostam de aprender, ponto. Uhum. Ali elas vão ter condições de aprender demais, e desde muito cedo, poder falar à mesa sobre assuntos que vão moldar uma sociedade com seus pais. Esse é um livro que propicia isso e que com certeza a gente vai ver perpetuar com grandes frutos nas nossas gerações, porque aquilo que antigamente a gente tratava à mesa, ou que a gente tratava entre famílias, como eu estou falando dos anciãos, os anciãos que travavam para a gente a história, a gente que não tem isso, a gente que tem a internet, a gente que tem hoje a inteligência artificial, em que você pode até criar essa realidade em 3D na sua sala e tudo mais, as batalhas de não sei do que, ainda assim, você vai aproximar pessoas que não têm sequer acesso a essa tecnologia e que vão ter a chance de bater um papo em casa muito mais profundo e muito mais agregador para desenvolver, inclusive, essa crítica de pensamento. Você está falando de trabalho e você está falando de institutos dentro do trabalho que moldaram sociedade e que são tratados em animação. Continua, pelo amor de Deus, porque assim, eu tô achando muito fantástico, eu curto demais porque dentro da arte, eu desenvolvi muito desenho, eu fiz curso de HQ, curti, iniciei no anime, tenho um interesse em continuar desenvolvendo isso, além das artes de maneira geral. Mas, assim, eu tenho essa coisa do olhar, né, de tentar ver essa perspectiva do olhar para a animação como fonte de ajudar a educar, como muito importante dentro da educação e como a gente pode utilizar para isso. E, da mesma forma, é claro que a história, poder ter esse acesso que a gente já tinha, além dos livros, dos documentários, mas poder conhecer as pessoas que contaram para a gente o que os seus olhos viram, o que os seus ouvidos ouviram, né, o que o seu coração sentiu, isso eu acho que é uma preciosidade que a gente tem e que hoje pode ser uma coisa transformada em algo que vai emocionar, que vai tocar as pessoas nesse método, já que e muitas pessoas hoje não vão ter mais essa chance, essa oportunidade, porque muita gente já se foi, já partiu. E o que deixou é o que nós vamos poder contar, nós que ouvimos, né? Então, que fantástico. Como é que foi fazer com que os seus alunos, eu falo isso porque eu tenho docência em ensino superior para direito e processo do trabalho, e como é que foi para fazer com que os seus alunos abraçassem essa ideia? Vamos junto, como foi? Vocês se unirem em uma só voz para passar isso para um coletivo, né? Encontrar pessoas que topassem essa ideia também é difícil. Então, assim, ver vocês unidos nisso para esse bem maior também é admirável. Como é que foi para você trabalhar com os alunos e fazer com que eles entendessem, com que essas pessoas criassem e ajudassem esse trabalho a se tornar real, você trazer esse trabalho depois dessas experiências também, com várias mentes envolvidas, como é que foi para você ser um líder dentro dessa perspectiva do líder, tratar com pessoas para fazer com que isso se tornasse uma realidade hoje tão importante, porque é, de fato, muitíssimo importante, especialmente no que diz respeito à educação, tanto quanto à cultura.
Então, nossa, tantas coisas que você falou assim que são extremamente ricas, né? E assim, eu diria assim do que você comentou, tem duas coisas assim que me fez lembrar, melhor dizendo, que a ideia desse trabalho, desse projeto, não foi simplesmente não, nunca foi, melhor dizendo, pegar, por exemplo, uma obra de animação que fosse e pegar uma ideologia e colocar como se fosse algo único, a única visão possível. Não era colar a ideologia à tela. Muito pelo contrário, nem tinha essa ideia da ideologia. Era colocar uma metodologia que possibilitasse aos alunos entrar na obra. Então, a ideia era entrar na obra. E entrar, assim, literalmente falando, porque era conhecer, por exemplo, a mente dos produtores. Porque é que o John Lester, por exemplo, que fez Monstros S.A., que ele estava pensando quando ele fez Monstros S.A. Então, nós tivemos que pesquisar John Lester, por exemplo, para poder entrar na obra, né? Nós tivemos que pesquisar quem foram os animadores contratados, pesquisar sobre o estúdio, pesquisar sobre os investimentos e tudo mais, para começar a análise, na verdade, né? Mas, assim, esse é um ponto, assim, importante. Um outro ponto que me preocupa, que não era tanto em 2013, quando eu comecei a desenvolver esse trabalho, né? Mas, assim, que hoje ele é muito forte e que também preocupa bastante, que hoje, por conta dessas redes sociais, essas mídias sociais todas que tem por aí, vamos usar esse termo, existe muita semiótica e pouca semântica. Então, isso é um problema muito sério, né? E aí você não tem riquezas de produção intelectual, ou você tem riquezas que estão diminuindo, ou você tem riquezas que são apoiadas nos chats GPTs da vida e coisas por aí, que todo mundo sabe, é um assunto que o pessoal fala bastante, né? Mas então, assim, é a ideia da semiótica e da semântica. Então, assim, eu comecei a perceber isso, na verdade, como uma necessidade para que eu pudesse usar o que eu aprendi, né, no meio acadêmico, com os alunos da educação básica. Eu diria que eu comecei assim meio que do zero, porque eu não tinha material para eles. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que traduzir, vou usar esse termo, eu tive que traduzir o material acadêmicos que eu tive acesso nos cursos que eu fiz, traduzir para a linguagem deles. Por isso que a minha linguagem ela não é tão técnica quando eu falo, né? No mundo assim acadêmico, histórico e tudo mais, eu não uso. Até poderia, se fosse o caso, né? Se fosse essa exigência, né? Mas assim, porque eu tinha que transformar isso para eles, né? Então, materiais de filosofia, de sociologia, de economia, de psicologia, né? Eu contei com o apoio de profissionais dessas áreas também, materiais que foram utilizados comigo no curso, eu tive que fazer essa tradução para levar no nível deles, que eram alunos de 15 aos 17 anos de idade. Então, nós tínhamos que pensar nisso, primeiramente. Foi a minha primeira preocupação, né? A outra preocupação é que, na escola, onde eu desenvolvi, falava-se muito da globalização e do neoliberalismo. Falei, então, eu preciso saber qual é o nível que esse pessoal tem de conhecimento conceitual disso tudo, né? Então, eu tive que montar um material de levantamento também de pesquisa, né? Junto aos alunos, propriamente dito. Ou seja, montar um material um questionário, vamos usar esse termo, né? Para saber, assim, o nível de conhecimento deles sobre esses dois conceitos, né, acadêmicos, né? Globalização, neoliberalismo, como eles estão, assim, permeados, né, na sociedade e até mesmo no mundo cotidiano deles, que eles não percebiam que isso estava permeado no mundo cotidiano deles. Como também eles não percebiam que ainda estava permeado o taylorismo, o fordismo, o toyotismo, eles não percebiam isso, né? Estava dentro da casa deles, inclusive, com a preocupação com o relógio, com a preocupação em todo mundo fazer a mesma coisa, né? Todo mundo se ajudar, uma série de coisas assim mecânicas, vamos dizer assim, né? Que são muito do taylorismo e do fordismo, né? Tipo a linha de montagem que às vezes existe na família, né? Nos afazeres domésticos, coisas assim, né? E isso tudo assim me chamou muita atenção por conta de que quando eu comecei a analisar os materiais que os professores tinham acesso, eu tinha acesso, materiais que nós tínhamos que seguir, chamados planos de ensino, né? Então, eu trabalhei com alunos de escola particular e escola pública, né? Embora trabalhando na escola pública, onde eu concentrei esse projeto.
E aí nós, então, nós tivemos uma releitura, né, das orientações pedagógicas e didáticas que estavam presentes nos planos de ensino, por exemplo. Né, eu tive que fazer com eles assim, dissecar cada um dos que lá estavam, né, dessas propostas que lá estavam presentes, e a partir daí, então, encaixar essas propostas nos objetivos que eles tinham, objetivos acadêmicos, vou usar o termo, embora fosse de educação básica, né, objetivos pessoais e objetivos profissionais. E a partir daí, de cada um desses objetivos dos alunos, eu fui também levantando com eles, né, o que é que eles conheciam sobre animação. Quais eram as obras que eles mais gostavam, né? Galera, olha só, peraí. Quem estiver assistindo, já pega o caderninho, porque não dá para perder essa informação. É claro que, obviamente, a pessoa vai ter que comprar esse livro. Quem está assistindo tem que comprar o livro. É útil, ele é bem útil mesmo. Mas, assim, já começa a fazer essa anotação. Quem tem com livro, já faz ali a anotação, já vai aqui. Porque, assim, é um material de estudo, onde você vai ter a leitura, você vai se entreter, mas você, quem se interessa em crescer, em evoluir, vai e passar isso para os filhos, para os netos, para os bisnetos, que a gente já está, né, em muito desse mundo, mas assim, você que tem esse interesse em se aprimorar ou de poder trazer isso, tem que estar com um caderninho. Eu estudo assim, eu já vou colocando, às vezes eu faço uma coisa que violenta um pouco os livros para alguns autores, eu falo isso até como autora, mas eu gosto de marcar. Eu marco o livro, eu coloco um monte de post-it, agora você tem aquelas impressorazinhas térmicas, aí eu coloco ali os meus acréscimos. Então, assim, eu tenho sempre que ter mais de um livro daquilo que eu, né, vou me aprofundar, porque eu vou usar um deles como aquele livro que vai crescendo, né, que você vai colocando um monte de anotações dentro. É importantíssimo esse livro. Então, já começa pegando aí, essas anotações são importantes, o que você está falando não dá para ser perdido. O bom do vídeo é que ele fica gravado, então as pessoas vão poder assistir quantas vezes quiser e vão poder visitar e revisitar esse tema, porque é importantíssimo. E eu já sugiro isso, pega o caderninho, porque não dá para perder nada do que você está dizendo. É muito interessante, não dá para perder nada. Então, e aí nós procuramos, então, fazer todo esse levantamento, apresentei para os alunos, que foi o primeiro impacto deles, falou, olha, vocês têm como conteúdos a serem estudados esses daqui, só que vocês não conhecem o que está por trás, usei esse termo que é mais fácil, né? Vocês não sabem o que espera vocês no mercado de trabalho, vocês não sabem o que espera vocês no mundo do trabalho, né? E, assim, não foi assim tão rápido, assim como estou dizendo, porque foram alguns encontros antes de começar os estudos mesmo. Eu comentei assim com eles, nós precisamos encontrar no lazer de vocês, que é a animação, o mundo do trabalho. E ele está presente. Aí, assim, muitos alunos assim ficaram impactados, mas como, professor? Aí eu comecei a citar somente, né? O que estava presente de toyotismo no Monstros S.A., o que estava presente, por exemplo, de fascismo pós-Segunda Guerra Mundial em Fuga das Galinhas, por exemplo, né? Comecei a falar para eles sobre consumismo, mercadorização presente em Toy Story, por exemplo, né? Sobre obesidade em Os Sem Florestas, por exemplo, e por aí vai. E aí, eles ficaram assim, acharam assim curioso, falaram, então eu tenho uma proposta para vocês. E a proposta é essa. Aí eu apresentei o projeto para eles, né? E destaquei, falei, olha, juntamente com a escola e com os pais, a comunidade escolar e também, né, a comunidade em torno da escola, nós precisamos desse apoio para que o projeto aconteça, porque ele não vai acontecer nos horários de aula. Nós temos que fazer em horário extra classe, tá? E aí apresentei todo o cronograma para eles, né, como seriam os encontros, tudo mais, né, e o que seria estudado, né, os textos que eles deveriam fazer leituras para nós podermos debater e tudo mais, e principalmente para que eles aprendessem a metodologia propriamente dita, né, a metodologia
que é chamada de metodologia tela-crítica. Ou seja, como eu falei, não é pegar uma ideologia e colar. É a ideologia de tal fulano, é a ideologia de tal economista. Tal... Não, não é. Né? É criar condições para que o sujeito receptor saia da sua condição de somente receptor, né? E que ele possa ser atuante a partir da obra. E que a obra possibilite isso para ele. Mesmo que ela seja somente uma obra do mundo das mercadorias. Né? Daí eu voltei com eles. Lembra como eles fizeram pequenininhos? Ganhava um monte, que exigia, brigava, batia o pé, ganhava um monte de caderninho e livrinho e canetinhas com determinados personagens, né? Então, são esses personagens que a gente vai analisar agora. Nós vamos analisar frame por frame que está no filme, tá? Na obra. Vai levar tempo, gente? Vai. Só que eu escolhi uma obra, falei para eles. Eu só escolhi uma obra, né? Porque nós não teríamos tempo de fazer todo o estudo, né? Uma obra assim mais aprofundada, na verdade, né? E aí, então, nós mergulhamos no projeto, propriamente dito. É claro que o projeto ele é melhor explicado no livro, né? Como ele aconteceu, tem detalhes, inclusive, né? Não está no livro 2 anos do que foi o projeto, que seria assim, precisaria muito mais páginas, na verdade. Mas, assim, ele foi possível de ser, assim, o livro construído, né, produzido, foi possível de ser publicado, né, e registrado, porque nós, na verdade, sentimos a necessidade desses registros para que os alunos depois pudessem produzir as suas análises. Esse é o ponto que eu queria chegar, né? Os alunos teriam que produzir. Eles tinham que saber que, como isso era possível. Se eu tinha produzido, eu colocava assim para eles, se eu tinha produzido, gente, vocês também podem. Eu brincava com eles, né? Então, vocês também podem produzir. E aí nós partimos para, né, como se diz no popular, como é que é? Mãos à obra, né? Então, nós partimos para a ação, propriamente dito, né? Aí eu precisaria mostrar alguns slides só, né, para poder estar ilustrando para eles, né? E onde está aqui? Apresentar, né? Isso. Então, como eu falei, né? Inicialmente o projeto teve esse título, né? Trabalho, cinema de animação, o mundo do trabalho através do cinema, né? Só que depois nós acrescentamos lá o cinema de animação, na verdade, né? Que foi o trabalho propriamente dito que eu desenvolvi com eles. Para desenvolver isso, nós tivemos um roteiro, né, de etapas de experiência pedagógica, e esse roteiro que eu comentei, né, analisar os planos de ensino, né, conhecer os conceitos básicos e principais, né, pedagógicos, didáticos, né, os instrumentos, né, nesse sentido, também as formas de avaliação e tudo mais, e analisarmos também todos os conceitos trabalhados durante todo o ensino médio com eles, principalmente, e quais eram os objetivos que os alunos tinham, né, com o fato deles estarem naquele curso, que era um curso profissionalizante. Né? Então, o que eles esperavam? Que eles esperavam no mercado de trabalho e no mercado de trabalho, né? Uma vez que estavam, então, naquele curso profissionalizante. Eu tinha alunos que estavam no primeiro ano, no segundo ano, né? E no terceiro ano. O projeto ganhou um corpo interessante, que eu tive como alunos, assim, visitantes, alunos do curso de pedagogia e do curso de história, assistindo para ver como que estava acontecendo o projeto. Né? Eu achei isso muito legal, e eu sou, assim, bem receptivo, foram comigo quando eu estava na graduação, então não teria como ser diferente, né? Eu queria que as pessoas aprendessem mesmo. E o método que nós usamos foi um método, assim, principalmente de círculos de cultura, ou seja, eu não era aquele cara que ficava todos os encontros lá na frente falando. Eu era o cara que distribuía os alunos em círculos de cultura e eles falavam. Né? Eles falavam, eu ouvia. Eu falava, eles ouviam. Como funciona? Estou resumindo, né? Como funciona o círculo de cultura. Claro, ele é muito mais detalhado, né? E muito mais aprofundado também. E, a partir desses círculos de cultura, nós fomos fazendo todos os estudos teóricos, primeiramente. Eu falava para eles, sem um arcabouço teórico, gente, não tem como produzir nada, não tem como analisar nada. Não tem como se deixar de ser somente um sujeito receptor. Tem que ter um arcabouço teórico. Né? Que eram os textos que eu ia traduzindo para eles, e outros que eu ia conseguindo também em outras fontes, né? E aí essa experiência, né, como eu falei, né, foram uma experiência assim que eu desenvolvi com 2 escolas, e alunos de escola particular, escola pública, mas principalmente, né, unicamente, vamos dizer assim, desenvolvido na escola
pública, com apoio da escola pública, né, principalmente, tá? Nós analisamos todos os planos de ensino, como eu falei, para nós encontrarmos os elementos necessários para que pudéssemos, então, encaixar as obras de animação, encaixar os conceitos do mundo do trabalho, e aí partimos, então, para as análises, tá? Um dos momentos, assim, importantes que eu quis destacar com eles foi o nascimento do cinema de animação, né? E aí, assim, nesse momento que eu trabalhei com eles, né, as primeiras obras de animação, nós fizemos, assim, uma leitura, assim, ampla, embora, assim, um pouco mais reduzida pela questão do tempo, dos estúdios que apareceram naquela época. Nós vimos desde as obras, os estúdios no Japão, por exemplo, na então União Soviética, que estava nascendo, né, naquele momento, né, estúdios no Canadá, nos Estados Unidos, né, chegamos até a fazer leitura de algumas pequenas obras que foram produzidas nesse período, nessa década, nas décadas que aparecem aí, aqui no Brasil, inclusive. Então, nós fizemos essa leitura, e aí eu saquei para eles, né, para eles e com eles. Falei, olha, gente, né, nós não vamos voltar por completo no que um pesquisador francês, especialista em cinema, né, fala, que é voltar na arqueologia do cinema. A arqueologia do cinema lá do século XVI, em que os cientistas, vamos colocar assim, modernos, né, do século XVI, do período do Renascimento, já usavam as imagens com a finalidade da educação. Então, falei para eles, gente, a gente não vai entrar nisso, porque vai ter que ser um outro encontro, comentei até com eles, né? Mas nós passamos, assim, muito rapidamente, até nós chegarmos nesse pequeno histórico, né? Falamos da imagem, que foi as imagens congeladas, né? Por isso o termo arqueologia do cinema, né? As imagens congeladas, por exemplo, usadas pelos filósofos do século XVIII, durante a Revolução Francesa, né? Os revolucionários, o filho, né, da Maria Antonieta e do Luís XVI tinha uma dificuldade enorme de aprendizagem, né, e aí a Maria Antonieta ficava muito preocupada e alguém apresentou para ela a lanterna mágica, que hoje seriam os slides, né, para auxiliar na aprendizagem, e até chegar no século XIX com as academias de ciências, os físicos, nas suas dissertações de mestrados, né, que usavam também as imagens, né. Eu comentei com eles, gente, isso tudo é muito importante, mas o que nos interessa é justamente esse período, né, das primeiras animações, né, e desses estúdios que eu comentei. Então, nós entramos um pouquinho para conhecer, desde esses A Branca de Neve, né, as obras do Disney, propriamente dito, né, William, né, e Hanna-Barbera, né, nós, assim, fomos estudando, né, todos eles, né, conhecemos bastante, até nós chegarmos, né, Isso aqui eu achei interessante, que eu comentei com eles, falei assim, gente, olha só essa produção, né, do Gene Kelly, o Tom Jerry, né, em 1945, gente. Ainda não se falava em mundo digital, né? Havia algumas ideias levantadas pelo Alan Turing e outros caras lá, né, que eram os caras, né, do mundo digital, vamos colocar assim, né, que colocavam, né, algo como produção nesse sentido, né? Seria o futuro que a gente vive hoje, né? Eu falei assim, olha, gente, essa produção como ela é fantástica, né? Comentei com eles que o Disney foi o primeiro estúdio também a usar animais vivos, por isso que os detalhes dos animais nas produções da Disney são, assim, impressionantes. Você vê um desenho de qualquer animal da Disney, parece que está vendo um animal vivo ali. É porque eles levavam o animal para dentro do estúdio, para o cara poder produzir, né? Então, eu fui destacando essas coisas assim para chamar a atenção deles, né? Até nós chegarmos onde interessava, que era justamente no cinema digital, né? E quando nós chegamos no cinema digital, né, nós entramos um pouquinho para conhecer a história de formação do cinema, como cineasta ou não, somente como animador, de cada um desses caras que aparecem aí, desde o Steven Spielberg, Ed Daniel, Tim Johnson, John Lasseter, nós conhecemos todos eles e os motivos de cada obra também que eles produziram, que eram as obras que nós iríamos analisar. Não todas elas, porque, por exemplo, seria impossível se pegar, analisar, seria até desnecessário, né? Analisar todas as obras do Steven Spielberg, por exemplo, não seria viável, né? nem importante. Mas conhecer a importância deles e o quanto eles contribuíram para o cinema de animação, né? Então, isso era, assim, um elemento importante para nós. E aí nós entramos no que interessava, de fato, né? E aí, quando nós entramos, né,
nessas obras, né, eu tive cuidado com eles de destacar ano a ano na sequência. Então, você tem 95, 98, 99, 2000, 2001, 2006, 2007, né? Porque o nosso foco aí, então, ficou justamente em estudar o contexto sociológico, econômico, político, né? Tem uma obra, né, o início do filme Formiguinha Z, que tem alguns minutos assim bem longos até, que fala de psicologia no mundo do trabalho, né? Então nós entramos até um pouco nessa seara também, contando com o apoio de especialistas, é claro, né? Que acabaram me ajudando também. E nós procuramos então dar um contexto histórico de cada uma das obras, para daí nós entrarmos nelas, né, especificamente, tá? E aí, por sorte, naquele momento, 2013, eu já tinha o primeiro livro. E aí, tendo o primeiro livro, né, já estava caminhando para o segundo já também, né? Eu usei, então, os materiais que eu já tinha produzido com os alunos, né? Ficou muito mais leve o trabalho, para mim, né, e para os próprios alunos também. E aí nós fomos fazendo essas análises, né, nesses encontros, por isso que eu falei que é longo, né, o encontro, para nós identificarmos nessas obras, esse é um ponto assim que eu acho assim, extremamente importante, nessas obras, esses conceitos. Não que todos os conceitos estejam presentes em todas essas obras que eu destaquei. Algumas mais, outras menos, tem até conceito que aparece em uma obra somente. Então, trabalho em equipe, empreendedorismo, utopia, emancipação humana, sociedade de mercadoria, sociedade de consumo, e por aí vai, tantos outros. Militarismo, obesidade, desefetivação, transnacionais, ditadura do sucesso, globalização, ou seja, era ir além daqueles planos de ensino, além dos conceitos que são tão comuns, né, comumente trabalhados, melhor dizendo, como, vou repetir, né, como o Taylorismo, como o Fordismo, como o Toyotismo, né, como o neoliberalismo, e dentro da administração, né, as várias mudanças que teve de relações humanas para gestão de pessoas, né, e hoje em dia também tem essas mudanças empresariais todas conceituais, né, então as chamados momentos em que os estados eram estados assim mais concentrados, como o estado de bem-estar social, depois viram um estado assim mais liberal, depois viram um estado assim mais neoliberal, né, propriamente dito, né, então eles tinham que entender todo esse contexto histórico, mas entender no sentido de identificar na obra. Não era aquele entender, você tem que saber o conceito, decorar o conceito e reproduzir o conceito. Não. Você tem que encontrar esse conceito na obra, né? Em cada uma delas. Aí nós fomos mostrando para eles como isso era possível. E aí, então, eu escolhi uma obra, né? Uma delas, né, que eu escolhi, essa aqui. Foi a que eu escolhi para eles, né, para trabalhar com eles. Mas antes de nós trabalharmos, eu destaquei com eles que eu iria utilizar essa metodologia, que foi a metodologia que eu aprendi com o meu professor, que é a metodologia crítica, né? Como eu falei, não é colar a ideologia à tela, né, do filme, é desenvolver a análise do filme propriamente dito, e ir além da tela, né? E esse além da tela, o que está por trás da tela, que pode ser encontrado como elementos do mundo do trabalho. Tá? Então, a ação pedagógica ficou nesse sentido, né? Caminhando, na verdade, por esse rumo, vamos dizer assim, né? E a animação, a análise da animação, serviu, na verdade, como um elemento de provocação, ou seja, um pretexto, ou um pretexto, né? Para nós entrarmos, então, a estudar esses conceitos todos. Tá? E aí, nesse momento desse estudo, né? Nós analisamos, então, e eu fiz questão de destacar, assim, de maneira provocativa, eu coloquei o que existia dentro da obra mesmo, né, em termos gerais, do Fordismo, do Toyotismo e da globalização. E como essa obra, ela apresentava as características que o trabalhador deveria ter em tempos de globalização. Como deveria ser esse trabalhador, né, e como o mundo do trabalho deveria ser apresentado. Por que eu me preocupei com isso? E lá no final das análises, dos estudos, eu falei para os alunos. Porque eu fiquei imaginando assim, eu já falei isso, acho que em alguma entrevista, né? Geralmente, né, assim, geralmente não, esquece esse termo, né? Muitas vezes, né, as obras de animação são utilizadas como um calabouço infantil,
né? É cheio de cor, é cheio de bichinho, né? Falando uma linguagem fácil, todas as linguagens são fáceis, são frases curtas, né? São frases breves, né? Que não propõem reflexão, raramente, né? E também porque que essas obras, elas, enquanto essas imagens que os alunos carregavam para a escola desde criança, e depois eles assistiam várias vezes durante o período que eles estavam na escola, ou seja, durante praticamente 9 anos de escola. Eles assistiam essas obras. O problema não é exibir, o problema é com o objetivo, o problema era com qual objetivo de reflexão, por exemplo, né? E aí eu fui mostrando para eles como deveria funcionar uma análise crítica, ou seja, uma análise, desculpe, usando a metodologia telecrítica. E aí esse é um exemplo, né? Então, eu gosto assim desse slide, né? Ele é o primeiro que aparece. Essa é a primeira imagem que abre a obra. Se vocês lembrarem, quem está assistindo aí, né? Vai aparecer lá, né? Os dois personagens acordam, né? O Wazowski e o Sully, eles acordam e aí aparece lá, né? Na tela da TV, né? A Monstros S.A. está em todos os lugares, né? E vai mostrando todos os lugares que a Monstros S.A. está, todos os lugares, né? Da cidade de Monstrópolis, né? Ou seja, né? Tudo que você liga, a Monstros S.A. está lá, né? Tudo que você toca. E é Trocando em miúdos, né? importantíssimo, As né? marcas e Porque logos, né? Sim, é pode falar. importantíssimo porque as pessoas não se dão conta do quanto isso foi uma. Esse filme, você acabou de mostrar, até para quem não lembrava, é da década de 90. Sim, Então, assim, você percebe que hoje o que a gente vive com as crianças, como você acabou de falar, muitas vezes as telas se tornam o educador. Elas se tornam esse cala-boca, porque no final das contas você não quer lidar com a criança ali, você está trabalhando, você está fazendo outra coisa, se ela está te perturbando, você vai lá e é o celular, é o tablet, ela, além da televisão, antigamente era a televisão, a galinha pintadinha no YouTube, agora não. Agora você ainda tem a facilidade das telas para outras coisas, e aí é importante como isso parece até uma previsão, né? A nossa sociedade ela foi se tornando dependente de de certos veículos também, e aí talvez deixando de fazer e de realizar esse pensamento crítico próprio, mas muito influenciado ao que já lhe entregam pronto, né? E aí por isso a gente também fala da forma de doutrinação, porque você já não pensa sozinho, você só é alimentado do junk, né? Não é nem o fast food, né, que você recebe via televisão. verdade. Você já recebe o junk, aquilo ali que já é totalmente processado, enfiado, o spam da Inglaterra na época pós-guerra, aquela Verdade. ração, né, que virou era o Uhum. spam, aquele apresuntado que até hoje tem algumas pessoas que comem dentro do mundo em geral. Aquilo ali era um enlatado pronto, em que você não está querendo lidar com aquela birra, com aquela coisa. Hoje a gente tem uma doença social e uma forma até de problema grave dentro do comportamento infanto-juvenil, provocado pelas telas, e que, claro, é perpetuado em muitos adultos também, que já não conseguem sentar à mesa para conversar com alguém socialmente. Eu nem falo em relação ao trabalho, que você vai ter um celular sempre ligado ali, porque você está lidando com reuniões, eu não sei o quê, vai lidar com o cliente, mas você está num meio social, isso a gente vai ver agora, próximo das festas de fim de ano, a pessoa não consegue estar sem o celular ali, sem atender, sem responder uma mensagem, sem estar postando numa rede social, e as crianças e os adolescentes, especialmente, quando eles são viciados e começam a ficar dependentes desse conteúdo fácil, rápido, que, como você falou anteriormente, não vem para que você estabeleça uma forma de pensamento e consiga evoluir, elaborar uma opinião própria e exerça a sua liberdade, mas ele vem para te enfiar o pronto e você se torna um produto daquilo que você acha que você está adquirindo e consumindo, na verdade, você está se tornando um produto dentro daquele meio. Então, assim, isso é muito interessante, porque você trouxe várias outras coisas, como ponto ali, militarização, a obesidade, várias consequências de comportamento que são adquiridos, às vezes, por conta
dessa forma de exclusão também do nosso momento. Não estou dizendo que isso não acontecia antes, que não tinha até na nossa geração o papo de adulto, o papo de criança, a criança não se mete, dá licença, sai da sala. Não estou dizendo que não existia o lugar das coisas, em que a nossa sociedade já se organizava de outra maneira, mas eu estou dizendo que talvez a gente tendo outros tipos de criação, a gente hoje vê realmente que as telas elas se tornaram um meio de escape que acabou também se tornando prejudicial, talvez até pela forma de conteúdo, não só as telas em si, mas pelo tipo de conteúdo. E o quanto é importante a gente ser criterioso, porque senão existe uma dominação que a gente não percebe. E aí você traz isso, onde a necessidade de tornar você um consumidor e o estímulo desenfreado, constante das marcas, né? Isso é tratado também em alguns filmes. Tem um filme até que veio de um quadrinho, que eram as Pussycat Dolls, onde elas fazem elas se tornam super-heroínas para combater isso, né? A coisa do consumismo desenfreado, onde tudo que você tem por estímulo ao seu redor é essa coisa da briga das marcas, em que você tem que comprar, você tem que ter, e a indústria do ter contra a indústria do ser, né? Contra o universo do que você vai agregar como indivíduo. Então, isso é muito bacana, porque a gente tem, nesse estudo, uma forma de apresentar a sociedade também como ela vai se formando e como ela vai se deformando, né? E é interessante porque você tem isso quase que como uma previsão num desenho, como alguém que já está enxergando isso, como a gente falou, porque existem institutos, existem momentos em que a história ela já vai se apresentando. E se a gente não está atento, a gente vai repetindo, né? A gente vai repetindo aquilo que já foi vivido e que a gente não aprendeu. Então, assim, isso é muito interessante, porque você tem institutos que vão sendo ali debatidos como uma forma de trazer a luz dessas pessoas e aí da ideia delas, olha, isso aqui está acontecendo de uma outra forma, mas é o mesmo tipo de efeito-consequência e que talvez a gente devesse repensar. Muito bacana. Fala um pouquinho mais sobre isso, né? Você pegou esse caso do Monstros S.A., que é incrivelmente rico. Sim, sim. Ele é bastante rico nessa obra, as outras também são, né? E nesse caso, por exemplo, nessa imagem propriamente dita, os destaques que nós conseguimos identificar, né, foi justamente as marcas e os logos do sistema do capital presentes, né? Mas não está presente na obra, não. Mas ele está presente no contexto, ele está presente na mente de quem produziu. Porque os caras que produziram falaram isso também, que a ideia era mostrar como o mundo do trabalho funcionava e como o sistema, como o trabalhador deveria existir dentro do mundo do trabalho. Então, isso está evidente, não foi uma coisa que nós inventamos ou que eu inventei. Foi fruto da pesquisa, né, que nós realizamos. Um outro ponto que achei assim, interessante, né, destacar, que a gente olha as imagens, os personagens, tudo, né, são todos assim singelos, né, são doces, né, gentis, dá vontade de abraçar esses personagens, como eles costumam dizer, né, tão fofos que eles são, certo? Só que, veja bem, só nessa imagem a gente consegue identificar, né, que havia uma pressão para atingir as metas, que não é muito diferente de hoje em dia também. Aí você vê várias pessoas com vários problemas, né, de ordem psicológica e tudo mais, né, que é por conta dessa pressão toda. E também a pressão de que estabelece-se idades, faixas etárias para você ter sucesso. Se você não tiver sucesso até determinada idade, determinado ano da vida e tudo mais, né, você é fracassado, então o seu fracasso é por conta do seu você não conseguir saber gerir e tudo mais, que na verdade existe toda uma outra série de coisas externas, né, que envolvem isso também, né, mas que imagine isso com as crianças, imagine isso na cabeça dos pré-adolescentes, sem a reflexão necessária, né, sem, né, esse embasamento, esse cuidado necessário. E aí a função é do educador, né, do professor, melhor dizendo, né, a função é do professor. Né? Então, a proposta como eu acabei de falar, é uma proposta, é uma sugestão de como pode ser feito.
que isso foi feito com os alunos naquele momento, e a coisa foi, assim, foi frutífera, digamos assim, tá? O outro exemplo é esse aqui, que o melhor monstro vença, ou seja, a briga entre os trabalhadores de uma mesma empresa. O individualismo, o particularismo, certo? De certa forma, até com o objetivo, que até deixei anotado aí, de naturalizar as contradições, os confrontos, as relações dos trabalhadores. Ou seja, era naturalizar ou despedaçar a possibilidade de união nas classes sociais, ou seja, vamos colocar assim, descaracterizar as relações entre os trabalhadores, ou as relações de conflitos de classes, que elas existem de fato, né? Isso é inegável, mesmo que seja hoje com nomes diferentes, com termos diferentes e conceitos, né, diferentes. Mas na base elas continuam acontecendo, né? Então nós estamos fazendo essas análises para que depois, eu vou voltar aqui depois, para que depois nós partíssemos então para uma outra etapa do projeto. Tá? Claro que eu fui explicando como deveria ser feito os estudos, né, com os alunos, tudo, né, que aparece no livro, na verdade, no livro eu explico como isso deve ser feito, né, aprofundadamente como é a metodologia mesmo. E aí, então, ao final, os alunos foram desafiados e liberados ao mesmo tempo. Eles foram desafiados a usar a metodologia telacrítica para fazer análise de filme de animação. E eu não exigi e nem listei filmes. Eu deixei que eles escolhessem aquilo que eles achassem mais interessante, mais legal, que marcou a vida deles, ou então que chamou a atenção e tudo mais. Né? Deixei que eles criassem, né, o próprio rol lá de lista de filmes que eles queriam, né, analisar. Né? A partir disso, eles foram, então, os encontros foram se modificando, né, no momento que eles foram fazendo as produções, porque daí eles tiveram que utilizar as tecnologias, né, de informática para isso, né, e aí nós nos debruçamos para entender os programas, conhecer os programas, né, para que eles pudessem capturar as passagens de filmes, capturar as telas, transformar essas telas, né, em fontes para que depois pudessem encaixar os conceitos que eles tinham analisados, né, os estudos, ou seja, registrar ali as fontes, né, e os conteúdos que eles aprenderam, né, propriamente dito, para que eles pudessem pensar quem iria ler aquelas obras, quem iria ouvir o que eles teriam para falar, né? Eles produziram, né, e depois de tudo produzido, eu contei com o apoio de professores de fazer a revisão, tudo gramatical, aquela coisa toda, né, que é necessário, né, que seja feito também. Eles partiram, então, para que fizesse uma socialização. Aí eles foram em várias salas de aula fazendo socialização, e depois foram em algumas escolas socializando também, esse projeto. Ficou um negócio, assim, bem, bem bacana, mas ele ficou arquivado lá, não tinha, assim, como nós pensarmos numa produção, tipo publicação, edição, nós não pensamos nisso naquele momento. Ficou um projeto somente, né, que, na verdade, o resultado foi, assim, extremamente positivo, porque os alunos, eles estavam no ensino médio, foram para a universidade, né, para a faculdade, para a universidade, e eu fiquei, assim, bastante feliz porque alguns que fizeram as análises de algumas obras, eles acabaram escolhendo como profissão aquilo que estava mais próximo do que eles analisaram. Isso eu achei, assim, extremamente interessante. Né? Eles analisaram algumas obras como... Vou até pegar aqui para a gente poder dar uma olhada. Por exemplo, eles analisaram... Vou pegar a página certa aqui. Analisaram Tempos Modernos, As Faces do Führer. Isso me chamou muita atenção porque é um filme antigo, né, da década de 40, analisaram Fantástica Fábrica de Chocolate, A Maior Flor do Mundo. Essa análise, assim, me chamou muito a atenção, porque o jovem que fez a análise dessa obra, né, ele é uma obra que eu não conhecia, na verdade, e foi um fruto de uma obra do José Saramago, que virou uma animação, eu não conhecia, né, e, assim, me chamou a atenção por conta de como a obra começa
Começa assim: as histórias para crianças devem ser escritas com palavras muito simples. Quem me dera saber escrever essas histórias. O José Saramago começa, né? Então, eles fizeram análise dessa obra também, fizeram análise da Bolt, Supercão, Megamente. A aluna que fez a análise de Megamente chamava muita atenção para ela a parte psicológica do filme. E ela acabou fazendo um curso de psicologia. Eu achei, assim, muito legal, né? E outras obras também. Tem um capítulo que eu escrevi, que é sobre a Universidade de Monstros, onde eu destaco na Universidade de Monstros a pedagogia neoliberal que está presente lá, né? E eu destaco as partes que está presente. Em quais passagens a pedagogia neoliberal está presente na Universidade de Monstros, né? Eu me reporto também ao Monstros S.A., né? Que eu fiz a análise, né, naquele momento. Então, eu fiz essas três análises. Assim, digo, os alunos fizeram essas análises todas, né? E eu acho, assim, bem interessante que outra coisa, assim, que é muito feliz, que os alunos encontrei há um tempo atrás, com, assim, momentos diferentes com alunos, e eles disseram que estavam levando para o TCC deles a metodologia telacrítica para eles poderem apresentar o TCC. No curso de Direito e no outro curso, acho que é Engenharia, alguma coisa assim, não me lembro exatamente, né? Eu achei assim, poxa, que legal, professor, aquilo que nós fizemos no grupo de estudos, no projeto e tudo mais, né? Eu achei assim, bem, assim, bastante positivo, na verdade, né? E acabou, então, resultando, né, na obra, né, que é essa obra, né, que ela foi, até deixei destacado, né, ela foi representada, né, na feira do livro de Frankfurt, fiquei extremamente feliz, né, com o pessoal da Rede Sem Fronteiras, né, que é um trabalho, assim, brilhante que eles fazem, né, não tem que comentar, não tem, assim, condições de adjetivar o que eles fazem, né, porque, assim, extremamente, assim, importante mesmo esse trabalho deles, né, e essa obra, o que eu, assim, quero destacar, a capa, o projeto da capa foi feito por uma aluna também, na época, tá? Ela leu, ela não estava participando, mas eu falei, olha, você pode ler? Ela leu, e depois ela fez o projeto, ela estava começando a fazer um curso de designer gráfico, acho que era isso, é algo nesse sentido, e ela fez o projeto de capa. E, na verdade, quem produziu a capa para mim foi um profissional, né, que é o Renato Nascimento, né, que é um profissional que sempre faz as capas dos meus livros. E aí, nessa capa, a gente vê que é um bilhete de cinema, né, de entrada de cinema, daqueles antigos, né, digamos assim, né, e você tem ali todas as obras, né, que são analisadas, desde o Megamente, né, até o último ali, que é do Chaplin, né, que é o Tempos Modernos, né, foram analisadas. O que eu gosto de lembrar, falei, eu, assim, reitero, né, os capítulos do livro, tirando um capítulo só que eu escrevi, que foi o último, todos os capítulos foram escritos pelos alunos. Tá? Então, assim, eu fico, assim, bastante feliz também, porque eles são os autores, na verdade, por isso que eu sou só o organizador. Eu falo para eles, assim, né, quando eu converso com eles, eu falo, gente, as vozes são vocês, tá? Eu sou só o porta-voz das vozes, acho que deve existir isso, né? Que eles que falam, na verdade, né, de todo esse trabalho. Eles falam, tem as vozes deles durante os encontros e tem as vozes deles que são a obra propriamente dita. É a metodologia de análise propriamente dita, né? E assim, como eu falei, né? Eu fiquei assim, reitero, muito feliz com todo o trabalho e o apoio da Rede Sem Fronteiras, né? Com a de André Portugal, toda a equipe, na verdade, né? Pela divulgação, né? Pelo incentivo, né? É interessante que assim eles apoiam porque querem que você cresça, querem que o trabalho seja divulgado, eles percebem a importância do trabalho, e eles não fazem isso. E não fazem isso com qualquer trabalho, eu já percebi. Todos os trabalhos são extremamente nível assim muito alto, uma qualidade assim muito boa mesmo, né? Assim, eu não consegui assistir todas as apresentações, todas as entrevistas, né? Porque são muitas, né? Consegui assistir todas, mas as que eu assisti com vocês, que você fez, né, e outras entrevistas também com a Antônia Pereira. Antônia Pereira, né? Eu achei assim de uma qualidade assim muito boa, né? E o caminho que se abre com a Rede Sem Fronteiras. Por isso que o nome é bem apropriado, né? É Sem Fronteiras mesmo, né? O caminho que se abre, né?
vai para outros países, vai para o planeta, né? Como a gente costuma dizer, né? E eu fico assim, O mais legal é essa questão de promover especialmente a lusofonia, né? Porque a Rede Sem Fronteiras, nessa de quebrar barreiras físicas mesmo, distanciamento de fronteiras físicas, interpaíses, interculturas, interraciais, povos, né? Ela vem para, inclusive, fazer essa homenagem ao idioma português, né? Na Feira do Livro de Frankfurt, que é a maior feira literária do mundo, a Rede Sem Fronteiras levou seus membros, os seus autores, para o stand de Portugal, em frente ali ao stand de Brasil, e é uma oportunidade que é dada a autores de várias nacionalidades, não só brasileiros como nós, né, mas de todos os idiomas, especialmente o idioma português. Então, assim, é muito interessante ver pessoas de inúmeros países em que se fala português sendo reunidos ali pela Rede Sem Fronteiras num stand tão importante para essa verdadeira homenagem, essa ode, essa valorização do nosso idioma, que é um dos mais ricos, né, em termos de estrutura e de construção, que eu particularmente acredito seja no mundo. E eu vou dizer uma coisa, esse livro está fantástico, essa capa também é linda, parabéns. E já trata ali, você vê ali a Meriva, um personagem da Disney que seria a Valente, onde você vai ver falar sobre esse protagonismo feminino também, como isso mudou dentro da abordagem da Disney, da Pixar e tudo mais. Mas, assim, você falou de como os alunos trouxeram essa sua visão pessoal e essa análise aqui do material que escolheram, e eu achei muito interessante que você citou Memórias de Führer logo após a Fábrica de Chocolate, que não é tão distante, se a gente for analisar os personagens principais dessas duas obras, eles não estão tão distantes entre si na sua mente comportamento. Mas que interessante ver a diversidade de obras e como seus alunos proporcionaram isso, né, a diversidade de material para tratar desse assunto, e que é um assunto tão vasto, porque com certeza a gente não vai ficar só nessa entrevista, eu já tenho aqui inúmeros temas aí para a gente debater só desse livro, eu já estou aqui mais do que empolgado, porque com certeza, e já fica aqui o convite, Cláudio, para você retornar, porque é importantíssimo que a gente faça outros debates aqui, mais do que a nossa entrevista, que é esse bate-papo descontraído, mas realmente debates você venha palestrar sobre determinados temas, que eu acho que muita gente que está assistindo vai querer assistir, e de maneira geral, né, tanto para estudo, tanto para conhecimento, e até para se divertir, porque eu me divirto muito. Quem gosta de estudar o ser humano, quem gosta de estudar o comportamento humano, a história das civilizações, assim, inegável que o seu livro ele vai fazer com que a gente tenha muito de se entreter nisso, porque você vai se aprofundar na alma humana também. Eu super entendo essa aluna que, olha, escolheu Megamente e tinha a ver com a carreira dela. Era um reflexo também, essa escolha dos seus alunos é um reflexo daquilo que mais fala, né, ao coração deles e que está intimamente ligado àquilo que eles desejam se aprofundar como carreira também. Como é que, para você, como professor, percebeu quão importante foi tratar desse assunto? Porque isso só essa conversa, né, que a gente está tendo de como os seus alunos escolheram a obra que eles iam analisar para poder trazer esse pensamento crítico ao próprio livro, como isso já é um reflexo de que essas obras falam tão intimamente a eles, como no público, né, cada um vai falar de uma maneira, para que eles pudessem tratar a obra à luz, a uma perspectiva própria de um direcionamento, né? Assim, só a escolha já é um reflexo do seu estudo, né? Só o fato deles escolherem e o tipo de obra que escolheram e
e o que isso fala a eles como pessoas, isso já é muito do que você traz dentro do seu estudo, dentro do livro, como uma forma de tratar essa influência, né? Ou seja, como as pessoas se relacionam nessa identidade, nessa identificação com a obra. Como é que foi para você ver essa mistura entre o que estava sendo criado e o que era o objeto do estudo, e como isso se refletiu no gerar esse livro, ao mesmo tempo em que aquilo era um reflexo de resultado do que você também estava abordando? É muito impressionante poder falar sobre isso, porque, assim, você já é uma história que já é retratada. Você começou essa entrevista falando da influência do seu avô projetista, e isso já é um filme, né? A gente lembra logo de Cinema Paradiso, É Francesca, verdade, é verdade. Francesco, É né? E verdade. como isso foi interessante, porque a gente já tem um relacionamento ali do cinema com a sua história, e como isso trouxe para a sua vida uma forma também de você se expressar dentro dos seus interesses, inclusive acadêmicos, mas também, claro, né, vão se misturar os seus interesses pessoais, mas, assim, como você se externa, como você se transborda através dessa influência que inicialmente já foi uma memória afetiva, um relacionamento pessoal, de geração para geração, gerada aí através do seu avô com audiovisual. Não pude deixar de lembrar aqui o Francesco no Cinema Paradiso, aquele menininho. Verdade, É uma verdade. cena fantástica, um filme maravilhoso. Mas como foi para você ver isso, os seus alunos, a partir do debate, a partir de tanta coisa trazida nesses encontros, trazerem uma análise que é fruto também do resultado do que eles têm por experiência durante a sua vida, e por isso se relacionaram, se identificaram com as obras que escolheram para tratar. Como é que você vê isso, que o debate gerou uma autoanálise, né, falando um pouco desse gancho até da psicologia, porque mal ou bem você vai escolher algo que você vai espelhar, né, um reflexo daquilo que fala mais dentro de você, para que você possa discutir, trazendo esse material. Você, como professor, como líder desse trabalho também, como você pôde experimentar isso? Assim, como foi para você ver isso e Eu acho agora ver isso perpetuando o mundo inteiro, como numa feira como essa, que é de Frankfurt, onde várias pessoas vão ter oportunidade de experimentar de tantas perspectivas, de tantas pessoas, de tantas criações a partir desse grupo unido nessa ideia, e que trouxe, inclusive, essa história que é de cinema e de animação, então, mas sempre envolvendo pessoas muito apaixonadas pela forma de contar a história. assim, eu não diria assim que tem uma sequência, né, assim, de momentos, né? É claro que essa experiência que eu tive, né, na infância, ela praticamente ela foi trazida lá para o meio acadêmico, né, quando eu comecei a fazer as análises, e mais ainda para essa minha experiência de desafio com os alunos, né? Mas além disso, durante o processo, por exemplo, da produção escrita dos alunos, né, tem um ponto importante. Assim, às vezes eu até esqueço de comentar sobre isso. Durante um período, acho que foi um ano e meio, mais ou menos, eu escrevi para o suplemento infantil de um jornal de uma cidade, né? Que é aquele suplemento infantil que, né, sai aos domingos, né? E eu tinha que escrever, né? Assim, me convidaram e tudo mais. Na verdade, meu irmão ele era o desenhista do jornal, né, do suplemento infantil, né? E ele me convidou, o diretor também, e eu fui assim, escrevendo, achei legal, ficou só um tempo, depois eu assim, acabei esquecendo, vamos dizer assim, né? Surgiram outras oportunidades, né? Já na faculdade e tudo mais. E eu trouxe isso também para os alunos. Falar, gente, vocês podem escrever e, de repente, isso pode ser transformado em algum material de edição, de publicação, não sei, é possível, né? Comentei com eles, né? Dependendo da qualidade de que vocês vão produzir e tudo mais. E procurem aliar o filme que vocês vão escolher com o que vocês estão estudando,
né? E também com a forma como vocês começam a enxergar o mundo a partir de hoje, né? A partir do momento que vocês vão sentar em frente à obra para assistir, e vocês já têm, então, todo um arcabouço teórico, né? E usar esse arcabouço teórico para fazer, né, as análises. Quando eu vejo, por exemplo, as faces do Führer, né, a aluna relaciona com o nazismo e com conteúdos que tinha estudado comigo, inclusive, com outros professores dentro da sala de aula, né? E que ela tinha percebido que alguma coisa poderia acontecer no país de forma negativa. E ela não estava errada, porque era 2013, 2014, muitas manifestações sociais e tudo mais, né? Eu achei aquilo, a análise, assim, aquele olhar dela, assim, interessantíssimo, né? A menina que hoje é psicóloga, uma mulher, né? Que escolheu o Megamente, ela pensou no Megamente justamente porque ela achou curioso, né? A mente daquele personagem, que era um personagem que ela achava que era rebelde, tinha que ter um motivo, aquela rebeldia, tem uma explicação e tudo mais, né? Eu achei assim muito interessante. Uma outra aluna que acabou escolhendo engenharia, acho que ambiental, se não me falha a memória, escolheu Lorax, Trúfula Perdida, né? Ela destaca ali muitas questões ambientais também, né? Uma outra que teve problema na infância, na pré-adolescência, com obesidade, sofreu bullying e tudo mais, escolhe o documentário Muito Além do Peso para analisar, né? Que fala sobre todos os problemas de obesidade, que é esqueci o nome do instituto, fugiu agora, às vezes esqueço o nome do instituto que produziu esse filme, que é um filme, assim, inclusive, que eu recomendo que o pessoal assista, nesse documentário, né? E aí, quando eu fui vendo, assim, todo esse material sendo produzido, e alguns, inclusive, que eu até mesmo não tinha assistido, por sugestões deles, eu fui assistir para ver a metodologia sendo usada nas análises escritas deles, né? Eu resolvi, então, eu percebi, melhor dizendo, né, que, num primeiro momento, o objetivo havia sido alcançado, né? E que era possível fazer algo diferente, né? E que era possível acreditar, né, que a educação escolar poderia, como a gente sabe, tem muitos profissionais fazendo aí, com extrema qualidade, né, inovações, e que precisam de serem publicados, divulgados, né, e que era necessário, falei até para os alunos na época, que esse material fosse, assim, publicado, falei para eles, né? E me chamou a atenção, assim, duas coisas, quando eu comentei sobre a possibilidade de publicação, mas que acabou demorando para sair, né? Uma aluna falou assim: professor, eu consigo relacionar algumas coisas que nós estudamos com uma frase, professor, eu acho que é do Jean-Paul Sartre, professor. Eu falei: me fale qual frase é essa, né? Ela falou assim, o que importa não é o que fizeram de mim, professor, mas o que eu faço daquilo que fizeram de mim. Essa coisa assim é impressionante, professor, né? Eu falei: que bom que você está, né, nesse nível de reflexão, né, filosófica, eu brinquei até com a aluna, né? E teve uma outra que não foi a única, teve até pais de alunos que falaram, assim: professor, eu estou sentindo que o senhor quebrou minha infância, professor. Eu cresci assistindo esses desenhos, professor, e agora eu estou vendo que não existe tantas ingenuidades, professor, né? Falei: olha, na verdade não é quebrar a infância, na verdade é você observar o uso daquela ferramenta com fins próprios ou com objetivos claros, que muitas vezes não está tão claro para a gente, muitas vezes não está tão claro para o próprio profissional que utiliza também, né? E aí, assim, eu assim, achei bastante interessante esses comentários que eles fizeram, né? E eu costumo dizer assim que um dos problemas, muitas vezes, de obras de animação desse tipo, assim, essa que eu mostrei, é que as fábulas que são ingênuas, mas com fundo moral muito grande, desde da Grécia Antiga, né, Esopo, né, e tudo mais, as fábulas do século XIX, né, elas são trocadas por fábulas diferentes no mundo do capital, né? São fábulas que trocam não só o seu sentido, como os seus conceitos. Se existia um conceito de moralidade nas fábulas ingênuas, de usar esse termo, né? As fábulas dos conceitos do mundo do capital são outras, né? Do consumismo, por exemplo, né? Do militarismo,
né, da obesidade e tantos outros que eu apresentei, né? Então, são esses cuidados com as fábulas. Eu diria até que, assim, acho que se a minha fala última seria o cinema animado como luz pedagógica. Eu acho que é Já é um título para um próximo livro. Porque por que com não? certeza você não vai parar só aí, né? Porque tem muito assunto Tem bastante de coisa. muita relevância para continuar tratando, Não sei se e é uma você fonte perguntou. isso, né? Respondi o que você perguntou? Não sei se eu Sim, respondi. Ah, então tá bom. Então. mas com certeza tem muita coisa a ser tratado a partir de um livro, né? Ou seja, já anota aí esse título que é seu, né? Ninguém taxa, para um próximo livro. Porque, de fato, a gente percebe, e eu queria saber até de você, porque você já vem percebendo isso com um olhar diferenciado. O quanto que nós tínhamos na nossa literatura, até mesmo como audiovisual, dentro, a gente estava falando agora de desenhos de momentos de pós-guerra, 1940, 1945, até chegar no 1985. Sim, temos alguns de 2000, mas a gente começou falando dos estúdios que nasceram ali, né? Ou seja, aquelas obras tipo o Bambi, o Dumbo, a Branca de Neve, que foi a primeira princesa, digamos assim, que surgiu dentro da animação. Essas histórias que já eram, algumas que foram trazidas a estúdio, que já eram irmãos Grimm, que eram até foram muito modificadas porque eles são um pouco mais, digamos assim, mais violentos, menos generosos nesse lúdico fantasioso, então elas tiveram que ser bem adaptadas, mas se trazem muito dessa perspectiva da moral da história, né? Você tem visto, Cláudio, e como meio de estudo, e eu acho importante, a diferença é muito gritante entre a sociedade ou entre as obras tratadas nessa questão de moral. Por exemplo, o comportamento social, a estrutura familiar, a estrutura das sociedades, os modos que vêm se organizando, as civilizações de uma maneira, até hoje, pela globalização, qual é um tema tratado também, você percebe que essas obras que seriam de cultura e que vão educar também a sociedade desde o seu momento da infância até a sua parte adulta, porque a gente estava falando aqui de pensamentos filosóficos que eram discutidos entre pessoas com uma certa idade de ensinar, né, e que eram debates e que eram trazidos ali à praça e que eram reuniões entre pessoas já que traziam um outro tipo de proposta para discussão, mas dali até as mitologias, até as fábulas, as parábolas, e aí a gente vai unir livros, inclusive, que não só religiosos, mas que antes disso já são livros históricos, relatos, já são depoimentos, já são documentos. Você percebe uma grande mudança, talvez por conta de institutos como, por exemplo, dentro do que também foi trazido e estudado, e aí a gente viu no Monstros S.A., a forma em que o comportamento social ele é moldado à luz disso, do que ele vai se alimentando dentro desse material de audiovisual, de material literário, e que vai influenciando as pessoas, seja dentro desse tipo de consumo, né, do que você consome, daquilo que você lê, daquilo que você vê, daquilo que você ouve, daquilo que você experimenta, nesse sentido da cultura e educação, a cultura que vai educando um pouco o comportamento social, quebrando alguns tabus, algumas barreiras, e que aquilo vai moldando a moralidade daquela sociedade, ou o quanto disso é o contrário, o quanto a sociedade vai evoluindo de uma outra maneira, para bem ou para mal, isso não é a forma de julgamento aqui, mas assim, o julgamento é o quanto o comportamento social influencia
é isso como resultado e consequência dentro do audiovisual, da literatura, como um externar daquela pessoa que já vive isso, aquela sociedade que está sendo mostrada, e aquilo ali é um reflexo, ou quanto ao contrário, quanto isso influencia a nossa sociedade, porque antigamente a gente tinha isso. Moral da história, né? Dos três porquinhos até quando você vai discutir Édipo, você tem ali moral da história, né? Peraí, como é que a gente vai tratar aqui o resultado, a consequência daquele caso, né? Que você está ali trazendo, daquela história. E que vai trazer ali, por exemplo, eu lembro isso, você falou de Édipo, eu lembro muito disso, do moral da história, né? E que tem ali a criança refletindo sobre o que aquela história trouxe, né? O porquê daquele comportamento, por que aconteceu, o fato, a consequência, e o quanto isso mudou, né, dentro do que a gente vê hoje. O que você percebe da influência de quanto isso vai moldando a nossa sociedade, ou quanto disso é reflexo e consequência de uma percepção do que a sociedade tem se tornado? Eu acho que, assim, é inevitável e até extremamente necessário, né? Essa evolução tecnológica toda que a gente está tendo, né? Isso não tem como frear. Frear isso seria um absurdo, ou tentar frear isso seria um absurdo. Até porque historicamente nunca aconteceu dessa forma. Você pega desde a Revolução Industrial, todas as transformações e mudanças que ocorreram, né? A questão muitas vezes que algumas pessoas colocam é qual a utilidade, se é possível um limite e também se é possível uma espécie de controle disso tudo, né? Eu acho que assim é uma questão assim, muito discutível, né? Porque você vai legislar sobre algumas coisas, né? Que às vezes não é tão necessário legislar. Acho que é importante entender o metabolismo social. E à medida que a gente entende o metabolismo social, né? Eu me refiro ao mundo do trabalho mesmo, os meios, né? De produção, a maneira como eles vão se modificando, fica, eu diria que um pouco mais, vamos ser uma ousadia que eu vou dizer, um pouco mais fácil para você entender, né? Todas as nuances e as transformações que ocorrem na sociedade, seja em setores da sociedade, seja, por exemplo, em grupos sociais, seja, por exemplo, em famílias, seja nas chamadas novas profissões, seja nas chamadas profissões que vão se extinguir e por aí vai, né? Eu acho que assim, se a gente entende a partir desse metabolismo, fica mais fácil de enxergar, tá? Mas ao mesmo tempo, a gente precisa assim ver, eu volto à frase que eu tinha comentado. A gente tem que tentar equalizar, talvez seja a palavra, da semiótica e da semântica, porque a gente está vendo que uma está engolindo a outra, né? E aí você vê que o fato da semiótica estar se sobrepondo à semântica já está afetando de maneira assim extremamente grave, né? Produções acadêmicas, por exemplo. Então você vê a Suécia tomando atitude, você vê a Finlândia tomando atitude, você vê alguns outros países tomando determinadas atitudes. Não é para demonizar a tecnologia, né, as mídias, longe disso, né? Mas é para voltar um pouquinho aquilo que até mesmo um filósofo, acho que era o Sócrates, falava que, mesmo que ele não aprovasse muito o livro, ele não gostava muito do livro, provavelmente dito, né? Mas que nós tínhamos que voltar, né? A essa ideia do livro, né? Do ler e do por que não do escrever. Mas não é escrever qualquer coisa, né? Não é escrever, né, simplesmente uma biografia, né? Biografia é uma coisa muito séria, por exemplo, né? Não é simplesmente fazer um relato de um episódio que vivenciou quando tinha lá a sua juventude, então a sua adolescência, né? Mas inserir esses relatos dentro de um contexto maior, né? Então eu vejo assim que, por exemplo, o último curso que eu fiz foi um curso sobre games e sobre cinema híbrido, que está assim atraindo muito os jovens, né, por conta
de toda aquela ideia, que é uma ideia assim de um deslocamento de mundo, né? Então você pode produzir algo que você imagina, né? E levar isso para a tela. E você une isso à tecnologia, né? E aí você cria um mundo, usar um termo que é meio banalizado hoje em dia, né? Você cria um mundo meio que paralelo, né? Quando você torna esse cinema híbrido acontecendo. No entanto, para criar um cinema dessa forma, um cinema híbrido, por exemplo, você precisa entender, né? A pessoa que vai escolher isso, ela precisa entender quais são as competências que são exigidas ali, né? Quais as habilidades que são exigidas. Essas competências e habilidades servem a quê e a quem, né? Então, acho que se a gente olha um pouco por esse viés, a gente esquece essa ideia da moralidade simples e ingênua, ou a mera moralidade, né? Como você falou, do bem e do mal, do certo e do errado. Se a gente fica na moralidade do bem e do mal unicamente, né, você não abre espaço para um aprofundamento, não abre espaço para uma reflexão, não abre espaço para um debate, não abre espaço para uma inovação, por exemplo, né? Então, eu vejo que é necessário, sim, essa compreensão, como também é necessário tentar inovar. No entanto, por exemplo, a gente vê que disciplinas escolares, que são extremamente importantes, com matérias propedêuticas, vamos dizer assim, que estão praticamente desaparecendo das escolas, dos currículos escolares. E aí, como que fica isso tudo que você perguntou, isso tudo que a gente comentou agora? Né? Se você tem menos semântica sendo produzida, né? Ou sendo lida, e as próprias instituições estão fazendo isso. Então, de repente, eu me reporto agora ao meu trabalho, ao livro, de repente, um material desse pode colaborar para que essa propedêutica não morra. Não estou querendo colocar, nossa, estou me colocando no patamar ou na torre de marfim lá dos filósofos. Ih, longe disso, nunca pensei nisso, nem é isso que eu quero como pretensão de vida, né? Mas simplesmente que a gente consiga perceber que é possível, né, driblar isso. E é possível tentar fazer algo que seja satisfatório para quem pensa o projeto, né? E que também seja que tenha um retorno. Não só o retorno moral, puxa vida, professor, que legal. Nossa, puxa vida que eu descobri isso. Mas também um retorno de reconhecimento profissional e de reconhecimento até financeiro para os profissionais, né, que desenvolvem isso, com certeza, né? Mas eu vejo assim que acho que são esses elementos. Não sei se eu fugi muito do que você perguntou, né? Mas eu vejo assim que são esses elementos assim que são importantes. Por exemplo, eu estou começando a fazer uma análise sobre o Bob Esponja no mundo do trabalho, que tem um filme Ah, dele. a Tem um gente vai filme ter que dele. trazer isso aqui. Tem um filme dele, né? E estou começando a fazer essa análise. Estou começando porque essas análises são trabalhosas, elas levam muito tempo para a gente fazer, né? Então, estou começando a Ainda mais que fazer. você falou, você faz frame a frame, ou seja, você estuda Demora. toda a expressão, olhar, sobrancelha, tipo, toda a expressão do personagem A corporal, fala, aquilo tudo. que é quadro a quadro, né, passado, muito bem Uhum. estruturado por essas empresas, porque essas produções realmente elas estão cada vez mais realistas, por mais que o personagem, como por exemplo o Bob Esponja, é uma esponja, é um desenho bem 2D, né? Mas Sim, ainda assim ele traz ali uma riqueza de expressão que a gente às vezes vê só numa questão tecnológica, quando a gente trata, aí sim, de um personagem mais Pixar, como, por exemplo, no Monstros S.A., que você tem aquela erição dos pelos do monstro no vento, pelo a pelo, sendo trazido na imagem que é tratada de forma gráfica, assim, isso é uma coisa impressionante no desenho, para quem tem essa oportunidade de perceber. Eu percebo tudo, porque eu sou alucinada por essa questão do desenho também, do anime e tudo mais. Então, você tem ali o movimentar dos pelos, né, do desenho sendo tratado como uma forma de expressão corporal
para trazer a realidade daquilo que é sentido e emoção no desenho. Então, assim, essa análise de quadro a quadro também faz muito dessa análise do que invariavelmente você vai ter, do psicoemocional daquele instituto, como é tratado naquele indivíduo, e como no coletivo, que é trazido também no desenho. E é impressionante, porque quando você está falando de trabalho, e aí você traz esse caso do Monstro S.A., isso traz, aí a gente vai ter que fazer outro programa, porque é muita coisa bacana para a gente tratar disso. Eu já vou deixar esse convite aqui, porque já vai ter, tem muita coisa para a gente bater um papo aqui legal sobre esse universo, sobre esse início, porque a gente até falou aqui sobre legislação, inclusive, e a forma como a moral, os costumes, isso vai influenciar dentro do nosso direito, dentro da nossa legislação, e como a gente vai tratar o trabalho como uma organização, a forma de estruturar o trabalho na nossa sociedade, inclusive a partir disso também, e por isso às vezes é tão diferente entre um lugar para outro, dentro do mundo mesmo, não só na legislação, mas a estrutura como as pessoas se organizam para o trabalho, e eu falo isso entre Ocidente e Oriente mesmo, é muito impressionante. Eu já estou, já tem aqui encontro marcado, a gente vai ver, agendar assim que sair esse estudo de Bob Esponja, hein? Tem muita coisa para a gente falar. Já, essa questão do trabalho é muito importante, principalmente dentro dessa reflexão desses institutos, né, onde a gente tem uma política social, uma construção de política econômica que vai influenciar diretamente nessa construção social também, na forma como o trabalho vai se dar a partir disso, né, e que vem sendo tratado, refletido e construído e tratado, porque existem formas de política e de ideologia que tratam, inclusive, a questão da publicidade, da propaganda como um meio de alcançar pessoas dentro do campo das ideias de uma forma muito efetiva também, e que, por exemplo, a gente vai ver dentro, ou como consequência, como um reflexo, ou como criação, como forma de influenciar, mas dentro desse universo do audiovisual, como a gente tem dentro dos livros, hoje, principalmente dentro do audiovisual, com a tecnologia que vai fazendo com que as telas estejam mais presentes cada vez mais no nosso mundo, no nosso universo, inclusive dessas gerações mais jovens, né? E como é que você já está trazendo isso para esse novo trabalho? Ou seja, o trabalho continua sendo um tema importante para ser tratado como forma de tratar também esse diálogo com a sociedade. Agora, nessa visão do novo momento com o Bob Esponja, né? Ou seja, o trabalho é um assunto em que você vê o reflexo do agir do ser humano, da nossa mentalidade como sociedade, ali no trabalho sendo refletido de maneira mais visível, né? Mais evidente, é uma forma de analisar, porque você está trazendo uma questão que, de fato, no seu trabalho, uma palavra que a gente vai ter como recorrente é análise, né? Então, é assim, além de trabalhar assim, com professor, eu trabalho também em um cursinho. Eu vou contar uma história para chegar na sua pergunta. Eu trabalho também como professor voluntário no cursinho popular para alunos que querem ingressar na universidade, né? E a proposta que eu fiz para o ano que vem foi justamente montar oficinas para que nessas oficinas nós possamos trabalhar essa semântica que me preocupa tanto, né? Essa leitura, intensificar essas leituras, né? E também a escrita. E aí eu me propus, né, a fazer essas oficinas como voluntário, né? Fazer essas oficinas e redefinir e redesenhar esse projeto que está no livro para os novos alunos. Ou seja, com uma leitura de mundo que eu diria que está um pouco diferente, na verdade. Mas se o sistema
do capital ainda está presente, então muitos elementos dele, desde do Taylor, né, até hoje, ainda estão presentes, né? Mesmo que seja numa sociedade, né, como nós temos, né, sociedade neoliberal, essa coisa toda, economia neoliberal. Então, eu vejo assim que esses elementos no mundo do trabalho, ou os novos elementos que estão aparecendo, eles devem ser estudados, devem ser analisados, sim. Por que eu falo isso e me chamou a atenção? E eu contei essa história pessoal, né? Porque, por exemplo, voltou, já vem intensificando já, acho que há alguns anos, talvez, não são tantos anos, 2, 3 anos atrás, eu acho que é o mais, para a atualidade, voltou aquela ideia que apareceu na virada de 2000, início de 2000, de que todo mundo ia ganhar dinheiro com a internet, de que tinha um jovem se enriquecendo com a internet, que ninguém precisava mais trabalhar por conta da internet. Isso foi na virada de 90 para 2000, né? Virada do século. Tá? Isso volta. Isso volta com ser influenciador. Isso volta com ser blogueiro. Isso volta com ser criador de conteúdo. Né? E eu sempre questiono meus alunos sobre isso. Por quê? Para criar, você tem que ter. Se você não tem conteúdo, não tem como você criar. Né? E não é qualquer conteúdo. Por isso a ideia da leitura, por isso a ideia de uma releitura das obras com uma base teórica muito forte, né? E profunda, inclusive, né? Eu tenho alunos, por exemplo, né, e alunos até que são alunos de outros colegas meus, que eles não querem saber de faculdade, eles não querem saber de curso superior. E o curso superior, no meu entendimento, não é só para o mercado de trabalho, é onde o universo da universidade acontece. Né? Muita gente muda a sua vida na universidade. E não é mudar a vida só profissional, é mudar a vida pessoal na universidade, onde eles saem de conceitos que são aprendidos na educação básica, fechados, né, encaixotados, para um mundo extremamente científico, né, que é a maioria dos cursos, e aí eu coloco a ciência para todas as áreas possíveis onde ela se encaixa, né, desde as humanas ou não humanas, né, e você vê pessoas que não querem isso, né, você vê pessoas desanimando com isso, não é pessoas, assim, desacreditando, digamos assim, né, porque eles querem um caminho mais fácil. Novamente a mesma ideia do baú de tesouro no fim do arco-íris lá. E agora esse novo arco-íris e essa turma toda aí inventando, né, das redes sociais, inventando isso tudo, né? E aí a gente vê, o que eu estou falando, na verdade, é como se fosse uma espécie de uma reprodução do que psicólogos, psiquiatras, né, alertam, né, os sérios, né, alertam nas redes sociais, para os vários casos que estão surgindo, né, e aumentando, né, de problemas de ordem emocional e tudo mais, por conta de frustrações, né? Então, eu vejo assim que o mundo do trabalho, ele teve sua modificação? Teve. Ele teve sua atualização? Com certeza. Tá? Ele exige novos conhecimentos? Exige novos conhecimentos, porque é o que se chama de sociedade do conhecimento. O capitalismo é um capitalismo capitalismo de plataforma, melhor falar assim, né? É um capitalismo de plataforma, em que você, por exemplo, como é que você vai pensar num capitalismo de plataforma, onde, por conta de uma chamada infosfera, né, você não consegue mais ficar desligado. Há mais de 10 anos atrás, a pessoa falava, não, tal dia eu estou off, on, off. Não tem mais isso. Porque se você está perdido, você está no Waze e você não está off. Né? Então, ou você está on, ou você está off, não, você está sempre ligado. Da mesma forma que, vou dar um exemplo, né? Aquela grande fábrica do Monstros S.A. acabou se reduzindo, né? Ou se resumindo a quê? Ao celular. Ou seja, a fábrica social é diferente. Né? Se antes você tinha a grande fábrica, hoje você tem bastante essas fábricas ambulantes, vamos dizer assim. Tanto que às vezes eu brinco com alguns colegas, não use o termo chão de fábrica, por favor. É lá do Taylorismo, do Fordismo.
né? Porque hoje você não tem sossego em qualquer lugar, você está trabalhando, né? Então, assim, como conviver, como entender esse novo mundo do trabalho? Essa é uma situação, assim, bastante preocupante, né? E Não, e como que se sobreviver? reformulou também, né, após a Sim, pandemia, sim, por exemplo, a gente teve o advento da sim. Covid-19 e muito do que, aí você falou do chão de fábrica, né, as pessoas meio que saíram até do local físico para se adaptar a uma outra realidade que era um modo remoto de trabalho, né, isso Sim. flexibilizou bastante essa questão do presencial e de você ter que estar no lugar. Então, aquilo que a gente tinha como discussões sobre o trabalho que ele era continuado, intercorrente, aquele, o que deveria ser o repouso, né, semanal, quando ele era remunerado, você vai ter que reavaliar isso, porque você não se desliga, você está constantemente em sobreaviso, você está constantemente ali ao contato de alguém que vai lhe chamar para trabalhar, então, assim, quando a gente vai discutir adicional noturno, quando a gente vai discutir determinadas coisas que vão influenciar muito dentro do horário, dentro daquela mecânica de caixinha onde você tem ali o bater o ponto, não existe tanto isso de maneira como antes, porque você flexibilizou tanto dentro da questão, por exemplo, da pandemia, trazer isso para um meio remoto, você está o tempo todo conectado ao alcance, isso também expandiu para outras formas de trabalho. Então, por exemplo, eu que também atuo com pessoas fora do Brasil, né, eu me adapto ao fuso horário, então eu tenho que estar disponível para pessoas, dependendo do fuso horário. Como você está 24 horas disponível, né? Você está ali em contato com pessoas onde você não tem mais o horário de trabalho como você tinha antes, você não tem mais um horário comercial, você tem o horário que aquela pessoa está ali em condições de ter esse momento, de ter aquela reunião, de ter aquela questão de você tratar dentro de um fuso diferente. Então, assim, você vai além do presencial, montando outras formas da jornada, de estrutura de trabalho mesmo, e se adaptando. Então, assim, muita coisa vai mudando. É interessante ver isso, porque a gente vê que as coisas vão mudando ao longo do tempo e tudo tem se intensificado ao longo dessa coisa janela-tempo, que mesmo uma pandemia veio para acelerar muitíssimo isso, né? E a gente foi se aproveitando da tecnologia. Acho que talvez, como a gente já usava uma inteligência artificial, mas não dessa forma como hoje, mas a gente já tinha dentro dos algoritmos, os logaritmos, das coisas que se utilizavam dentro de um universo tecnológico, mas que talvez não tivesse acessível da mesma maneira como agora, mas hoje a gente tem isso, inclusive, como um instrumento para facilitar determinadas, tornar próximas determinadas distâncias, justamente para mostrar como essa forma do trabalho tem se adaptado em nos tornar mais produtivos, mesmo que não tão producentes, ou Sim. o contrário, Uhum. mas nos manter ali Uhum. com aquilo que você falou inicialmente, lá no início da entrevista, inclusive, aquela coisa de que a gente tem que estar, e isso é exigido dentro da nossa sociedade, em alguns momentos, em que a gente tem que estar ativo, produzido, trazendo algo de novo, porque se você parar, você fracassa, né? Se você não estiver o tempo todo produzindo de alguma forma dentro de uma visão, você não serve, você começa a ver isso como uma pessoa que não está atendendo aquele propósito, quando na verdade a gente vai vendo o burnout, né, os desgastes, as doenças mentais, como que vão advindo do estresse, da ansiedade, que vão evoluindo para um pânico, que vão evoluindo para uma depressão, como uma forma de mostrar, olha, a gente tem que atentar para o fato de que não deve ser dessa maneira, que a nossa sociedade ela está tomando um caminho mais preocupante. Então, assim, é bem interessante como essa questão do trabalho também vem sendo tratada e como vocês fazem esse estudo, como uma forma também acaba sendo, não só de análise, mas uma forma de alerta,
né? Sim. Não só constatando as mudanças, mas como, às vezes, algumas mudanças são necessárias e como algumas adaptações também nos fazem sofrer de alguma maneira, e como isso deve ser tratado pelo nosso meio, né? E muito bacana, porque a gente vê que algumas coisas que estão fora do nosso controle, como a pandemia, por exemplo, mudaram completamente o que a gente tinha por um futuro mais recente, né? Um presente futuro. Isso foi lá para um futuro muito mais distante do que a gente tinha no pré-pandemia, e acabou acelerando muito as coisas, né, dentro dessa mecânica de trabalho. E aí você foi falar do chão de fábrica, eu pensei, né, isso mudou até a forma como a gente fala mesmo. A gente já está vivendo uma outra realidade que a gente teve que se adaptar de uma noite para o dia. Em 2 anos, a gente teve que se adaptar muito a uma realidade para o que a gente está vivendo agora, né? E ela, na verdade, muitas dessas mudanças estavam dentro do projeto das grandes corporações de TI, de TICs, né? Na verdade, estava dentro do projeto deles, né? Então tem um pesquisador francês, né, que ele fala bastante disso, ele analisa bastante toda essa expansão das TICs, né, ele usa esse termo, né? Já antes da pandemia, ele fala disso. Ele coloca lá o título do livro dele, né? O título é mais ou menos assim: a escola não é uma empresa, a escola é empresa, alguma coisa assim nesse sentido, não estou lembrando exatamente o título. E ele faz essa abordagem, né, de como foram as experiências vividas nas escolas, por exemplo, com professores, né, dentro de todo esse panorama. Ele não fala só da escola, ele apresenta primeiramente todo o panorama de introdução do sistema neoliberal, né, em vários países, inclusive na própria França, né? E aí ele destaca, né? O que hoje a gente vê como as 5 grandes, né, empresas que estabelecem o controle. Aquilo tudo que, para essas grandes empresas, foi uma maravilha a pandemia. Né? Foi uma coisa assim, que, beleza, agora é nós. Né? Agora a gente consegue realmente expandir tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa. Né? E aí está tendo todos esses problemas. E assim, eu penso que entender o capitalismo 4.0 é necessário. Né? E também é necessário, em todos os níveis possíveis, né? Em todas as análises também cabíveis, né? E eu fico pensando, onde que eu vou encaixar o Bob Esponja, o mundo do trabalho, dentro do capitalismo 4.0? Não sei ainda, não sei, né? Tá dentro do meu... Tá aí, tá guardadinho, tá separado lá, fico olhando ele na minha estante lá, né? Uma hora eu volto a conversar com ele, porque, assim, é uma coisa assim que ela é extremamente necessária, né? Por exemplo, dia desses eu mandei para o meu professor, né, com quem eu aprendi toda essa metodologia, uma análise que eu fiz de uma animação. Acho que você já assistiu aquela animação Persepolis, da Marjana Trapattoni. Então, isso. Eu fiz a análise dela. Deu uma análise de 30 e poucas páginas, na verdade, né? E eu mandei. O professor falou: fiz uma análise aqui desse desenho em Persepolis. Frame a frame também, praticamente. Né? Levou um tempo assim fazendo, né? E hoje eu não sei como encaixaria essa análise, né, dentro do chamado capitalismo 4.0. Mas, assim, que o mundo do trabalho mudou, deve existir adaptações, deve, né? Mas, ao mesmo tempo, deve existir também algumas conquistas ou reconquistas, por exemplo, de direitos, né? E aí, isso tem que ser levado para o mundo escolar. Isso tem que ser levado porque é um pessoal que... eu sempre falei para os alunos, gente, não tem como. Por destino, vocês vão ter que trabalhar. Não tem como, gente. Então, se vocês vão ter que trabalhar, vamos entender o mundo do trabalho. Né, e como ele se apresenta para nós e como vocês estarão imersos nele. E o que vocês podem fazer dentro dessa imersão toda. Né? E como vocês podem se salvar ou naufragar ali dentro. Né? E a proposta, né, do livro, do todo o estudo que eu fiz, o projeto que eu fiz, foi bem nesse sentido. Não se falava em 2013 em capitalismo 4.0 ainda, né? Mas a gente já conseguia entender e identificar algumas coisas, né? Algumas que ainda estão presentes. Algumas categorias desenvolvidas nos estudos que nós fizemos, né, do primeiro livro, do segundo, até chegar nesse livro, que era o projeto que virou livro, algumas categorias ainda estão presentes e precisam ser analisadas, né? Como elas podem ser
encaradas, quem sabe até superadas, categorias que eu me refiro, categorias do mundo do trabalho, né? Então, por exemplo, militarismo hoje, caberia? Com certeza, né? Que está muito presente em Formiguinha Z, por exemplo, está muito forte em Formiguinha Z, até em Vida Incerta, né? Caberia hoje usar esse termo, esse conceito para uma análise? Caberia, né? Como também caberia, né, talvez até o toyotismo e o neoliberalismo muito presente para analisar toda aquela série. Teve uma série, eu acho que foi da Disney, só do Monstros S.A. Eu assisti alguns episódios, né, que caberia também para fazer análise. Eu recebo sempre sugestões, várias sugestões. Professor, analise tal coisa para nós. Professor, analise tal coisa para nós. Veja tal desenho, não sei o quê, analise, não sei o quê, né? Não é tão fácil. Então não dá para você sentar e vou analisar. Vira uma coisa muito banal e vira uma coisa assim muito simplista, aquelas do tipo resenhas de canais de ou sites de internet. Alguns sites fazem aquelas resenhas simples, né? Então não interessa, né? Mas eu vejo dessa forma, assim, né? Sei lá, acho que é mais ou menos por aí. Olha que maravilha, a gente precisa voltar aqui. É muita coisa bacana para a gente conversar, tem muito, muito, muito a se falar sobre esse conteúdo, porque é riquíssimo, é muito, muito vasto o campo de discussão que ele traz. E, bom, eu estou falando isso porque, como eu falei, eu iniciei aqui, eu sou especialista dentro do direito e processo do trabalho, então, assim, meus olhos brilham vendo a Sim, sua análise. E muita coisa legal para a gente conversar, porque eu acho muito interessante aproximar isso de uma forma que as pessoas tenham melhor compreensão. E através, por exemplo, dessa discussão sobre animação, sobre o filme mesmo, o audiovisual, não só a animação, mas especialmente aqui a animação, eu acho muito interessante a gente ter esse contato com as gerações mais jovens, né, onde elas já se preparam e já compreendem melhor a partir disso, né, e como a gente pode chamá-las para conversa e tratar disso com pessoas que já estão, né, até aposentadas, e como elas experimentaram isso e como elas veem isso hoje, porque elas são a voz que vão dar também o tom dessa conversa, né, a forma da experimentação, mas como a gente pode tratar disso da mesa na família até a sala de aula, e como isso deve ser trazido entre esses dois grupos e mais, porque é um universo muito rico que você traz no seu debate. Então, eu já deixo aqui o meu convite para você retornar, tem muita coisa bacana para a gente falar, porque, assim, eu me apaixonei pelo assunto e legal. acho fantástica a sua análise, acho interessantíssimo que você trate isso dentro da sala de aula, com seus alunos, e sempre, inclusive de forma voluntária, o quanto você vem se doando mesmo a essa matéria, eu acho muito importante a gente tratar, e eu fico muito feliz, né? Eu quis deixar a capa aqui para justamente as pessoas poderem ter esse momento de focar no livro, porque é um livro muito interessante. Cláudio, mais interessante ainda, né? É importante que você traga aqui um meio de contato para que as pessoas possam continuar acompanhando o seu trabalho, manter esse contato mais próximo com você, e principalmente como adquirir o livro, né? Como as pessoas podem lhe encontrar. Olha, eu não estou conseguindo digitar aqui no chat aqui, sabe? Então, eu abri, né, Mas pode recentemente. falar que na edição o pessoal coloca Ah, legal. até na descrição também do vídeo. Tá bom. Então, eu tenho agora uma página do Instagram, né? Tanto que o pessoal começou a falar, cobrar, falei, vamos abrir esse negócio aí, né? Essa página é cinema.olhares, é a página, tá? Eu tenho um blog de cinema de animação há muito tempo. Só que assim, está desatualizado, eu preciso arranjar tempo para voltar nele, né? Que é cinema de animação, tracinho, né? Olhar além da tela. Esse é muito legal. Sempre tinha bastante coisa produzida lá e depois eu parei por motivos de ordem pessoal, acabei parando de publicar, mas ele continua sendo muito acessado. É interessante isso, muito acessado.
e eu preciso voltar. E também para de quem tiver interesse em adquirir o livro, vai ter que ser mesmo, no momento, vai ter que ser pelo meu e-mail ou pelo meu número, pelo WhatsApp, né? O e-mail é clauvieira8@yahoo.com.br. O pessoal tem, né, o e-mail. Porque assim, Sabrina, esse livro não tinha pretensão nenhuma de comércio. Eu não tinha essa pretensão de comercializar. Eu tinha a pretensão de divulgar em respeito aos alunos, né? E eles mereciam isso. Há muito tempo que eles merecem isso já, né? Aos ex-alunos, quer dizer, né? E de repente deu assim uma repercussão que eu não esperava, de gente interessada em comprar, né? E aí o que acabou acontecendo? Eu falo para o pessoal, gente, eu tenho exemplares comigo, posso vender, né? Os exemplares comigo. Eu tinha deixado alguma coisa assim na Amazon, assim, mas bem pouco, assim, tipo só para uma divulgaçãozinha, né? Mas assim, para comércio não tinha. Eu vou ter que começar a pensar nisso agora, por conta da procura. Eu vou ter que começar a pensar mesmo, não tem jeito, né? E são essas fontes, assim, só de endereços, né, para me encontrar mesmo, para poder, né, assim, conhecer um pouco mais. No blog, por exemplo, tem algumas capítulos do livro que eu liberei para o pessoal no blog. Não desse livro, dos outros livros. Eu liberei para o pessoal que é seguidor, eu falei, tá aqui para vocês de presente aí, né? Assim, bem de graça mesmo, né, para o pessoal poder conhecer, poder usar, sei lá, refletir, algo assim, né? E é isso, assim, acho que são esses caminhos mesmo, essas ferramentas mesmo, sabe? Mais do que isso eu não tenho, por Bom, enquanto. quero aproveitar, né, para chamar o pessoal para começar, então, a seguir você lá no Instagram. Quem quiser conhecer um pouco mais também do seu trabalho, entrar em contato por e-mail. E, claro, né, já deixei aqui reforçado, reiterado, o meu convite para você retornar, porque tem muita coisa boa para a gente voltar a se falar. Tem E, coisa Cláudia, boa. eu quero agradecer imensamente a sua presença. Eu que Quero agradeço. agradecer a Rede Sem Fronteiras mais uma vez por essa parceria maravilhosa. É muito bom ter você aqui conosco, depois dessa grande feira, Frankfurt, né, na Alemanha, a maior feira literária do mundo, está ali no estande de Portugal, de frente para o Brasil, a sua obra ilustrando ali a sua percepção incrível de como a gente tem esse debate rico, né, sobre cinema, animação, história e o ser humano tratado ali de maneira Sim. tão linda. Eu quero parabenizar você e dizer Obrigado. meu muito obrigada por fazer com que as vozes, inclusive dos seus alunos, que perpetuaram outras vozes, que falam por quem não tem, muitas vezes, como se fazer ouvido, mas através dessa obra você reuniu vozes, uniu pessoas e uniu também ideias incríveis e fez com que a sua voz, a voz de todos eles, fosse ouvida. Muito obrigada, e muito obrigada, porque juntos somos mais fortes. Com certeza. Agradeço o convite. Muito obrigado mesmo. Obrigada, até a próxima. Até a próxima.